Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador. Estação primeira do Brasil, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, você faz tudo aquilo que todo mundo já sabe, mas daí até, rapaziada, corresponder aí em gênero, número e grau nos likes, nos compartilhamentos, fica a desejar, né, não, Valente? Ô, rapaz, a gente tem que puxar muito a orelha dessa galera. Puxe. Pode puxar? Pode. Galera, vocês sabem que a gente ama vocês de coração. E como é gostoso a interação com vocês aqui. Ontem, inclusive, hein, Serginho? Foi massa, demais. Não foi? Eu já tô empolgado pra hoje também. Né? Eu tenho certeza que a galera vai participar e vai mandar mensagem, vai mandar pergunta e tudo mais. Só que ontem a gente tinha uma audiência alta, com um engajamento maravilhoso, uma participação surreal e o número de likes, que é a coisa mais fácil de fazer, né? Que é o dedinho ali, o dedinho não cai, não custa uma banda de real e você apoia um projeto de conteúdo como o nosso e não só o nosso, né? Não só esse projeto, mas todo mundo que passa por aqui, que empresta um pouco do seu conhecimento, sobretudo do seu tempo, de sua simpatia, de seu carisma. Então, já deixa o like aí, se você não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Muito bom, e a gente vai fazer logo o giro dos nossos apoiadores, né? Vamos lá. Dos apoiadores ou da equipe? Vamos da equipe primeiro. Equipe, vamos. Walterson Cabeça na direção técnica, Jorge Billy na direção geral do programa. Somos nós. E Suane Gomes também na direção de produção e agitos gerais. Obrigado, Suane Gomes. E aniversariante da semana, inclusive. É verdade. Nem convidou a gente, né? Não, porque a gente vai fazer mais tarde uma festa surpresa, ela não sabe ainda. Tomara que ela... Ô, Suane, tomara que você não esteja assistindo lá no seu... né, na outra salinha aqui. E também todas as outras pessoas que fazem o BaiaCast, né? Tem uma galera danada aí. Tem muita gente, uma galera de apoiadores aí que não aparecem aqui nas câmeras como a gente, mas, enfim. Tem editor, aonde, Billy, que você falou? Tem editor em Recife, no Natal, um monte de gente aí que trabalha, que é a coisa que a pandemia deixou, né? Um trabalha em um outro canto, outro no outro. Eu mesmo marquei um psiquiatra e um psicólogo essa semana, achei maravilhoso. Que lindo. Que maravilha, Billy. Obrigado por dividir sua vida psiquiátrica. Beleza. Exatamente. E os nossos apoiadores, vamos lá? Vamos começar com o Sennheiser. Galera, o BaiaCast é o primeiro estúdio do Brasil 100% Sennheiser, o estúdio de podcast do Brasil. Vocês sabem o que é isso? A Sennheiser é uma empresa alemã de 77 anos, escolheu a gente, a Bahia, para fazer esse projeto piloto. Então, todos os nossos equipamentos de áudio aqui são Sennheiser. Então, se você nos ouve alto e claro, é graças a essa coisa cristalina da Sennheiser, né, Serginho? Você que é artista Sennheiser nos palcos, sim. Diga aí qual é a sua experiência Sennheiser aqui no estúdio. Estamos no céu, galera, de boa. Vamos que vamos. Obrigado, Sennheiser. Contando que o estúdio do Adão, que fica aqui ao lado, também é todo da Sennheiser também, pois né? O equipamento é todo Sennheiser. Você é chique, viu? Obrigado por vocês existirem, Dan e toda a equipe da Sennheiser Brasil. Valeu, galera. Um beijo. Pronto, quer falar logo pra gente poder... Vamos, que no anúncio, aí a gente abre aqui pro nosso convidado. Não é nada de coincidência. Essa iguaria fantástica que você vai anunciar agora, inclusive, é citada num dos livros do nosso convidado. Vai ter essa resenha também daqui. Ah, é? Serginho, você é rápido, você já leu. Tô doido pra ler, mas ainda não li. Comecei a leitura aqui. Minha gente, de Alemar... Você que não conhece, o de Alemar são doces conventuais portugueses. Aqui comigo, deixa eu ver se dá pra ver, dá. O famoso pastel de nata, que em Belém é chamado de pastel de Belém. Tudo feito de forma artesanal, de forma, assim, um cuidado muito grande. Passa os outros salgados para eu mostrar pra galera que esses são especiais também. Acho que nosso convidado vai gostar. Com certeza. Disso aí, que são... os pastéis salgados. Aqui a gente tem o pastel de creme de palmito e o pastel de bacalhau, que não podia deixar de ter também. E você encontra o de Alemar, pessoal, no Shopping Barra, no L4, e no Rio Vermelho, na Vila 14, que fica ali ao lado da Vila Caramuru, o antigo mercado do peixe. Hoje eu tomei um café lá. Sim. Com o Jamil. A gente teve uma reuniãozinha lá. E você também, Serginho, precisa experimentar. Aliás, todo mundo aqui. O chocolate quente
e o chocolate frio que acabou de ser lançado lá. Com aquele chocolate meio amargo, um negócio assim finíssimo, elegante. Marcada a reunião lá amanhã, então. Vamos. A gente não tem nem pauta, mas vamos. E o sanduíche também, meu amigo. Rapaz. Os sanduíches portugueses. Eu tô quase indo de tarde lá. Eu falei, pô, vou lá, não dá tempo. Pra comer aquele sanduíche lá, chouriço, não é isso? É. Que maravilha. Depois eu vou mandar pra você, Cabas, me lembre, que aí eu mando pra você as fotos, aí a partir de amanhã a gente começa a mostrar também na tela, bota na tela os sanduíches pra galera ver mais ou menos como é, tá bom? Então um beijo pra galera do Dialemar, é muito bom ter vocês aqui com a gente também. Pronto, e para chamar o nosso convidado, eu vou aqui dar um salve muito especial para Prince Adamo também, do Original Atelier, que é um grande apoiador, um dos primeiros do BahiaCast, e também apoiando nossas parceiras também, a Adarte, a Acessibilidade, e também o Adão Negro. Hoje eu tô vestindo aqui uma camisa feita pelo Prince Adamo, também apartheid disfarçado todo dia. Deixa eu falar uma coisa rapidinha antes de chamar o nosso convidado. Diga, Billy. Hoje eu vim de Uber pra cá, né? Fui lá no Hub, né, falar com os meninos do Estúdio 071, entregar o equipamento que a gente utilizou lá na Chapada, e o Uber estava assistindo YouTube dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele estava assistindo, acho que foi o Pânico, alguma coisa assim, ao vivo. Falei, gente, vamos fazer essa coisa aí de também assistir nos carros. Hoje em dia, os carros já podem estar com esse equipamento, né? Fazer essa divulgação aí. Manda para o cara que tá lá no Uber para assistir o BahiaCast e tal, né? Que a galera fica lá no trânsito, né? E pode estar assistindo o BahiaCast ao vivo e participando. Achei maravilhoso isso. É massa. Mandar um salve pra galera do Uber, que hoje, inclusive, me deixaram na mão, né, galera? Pô, eu tô andando de Uber todos os dias. Eu tô andando todo dia de Uber agora, meu carro tá quebrado aí há um tempo. Tá parecendo seu carro, Billy. Vamos lá, então, vamos lá. Tá, e aí, mas é isso, um beijo, galera. Gente, é uma grande satisfação aqui, eu falo pessoalmente, mas sei que eu tô falando também em nome de toda a equipe, porque a gente tá recebendo aqui um grande profissional do mundo das ideias, né? Um escritor e roteirista, e eu pude ter mais contato com a obra dele a partir da semana passada, e hoje me vi completamente imerso na leitura por algumas horas de uma de suas obras. Ele é um escritor premiado, né, de algumas obras que misturam realidade com ficção, romances, mas também contos. Um cara que está envolvido também com diversas obras audiovisuais que vão desde das graphic novels, aí, os zines, e também chegando até o cinema. Então a gente vai ter a honra e o privilégio, né, o regozijo. Agora vamos, meu irmão, peraí. De conversar com o escritor e roteirista, nosso grande Victor Mascarenhas. Obrigado pela presença. Valeu pelo convite, mas vai regozijar pra lá. Começou. Já vi que ele é A quinta série começou. A quinta série que habita em mim, saúde a quinta série que habita em você. Vamos? Namastê. Somos repetentes da quinta série. Mesa de publicitários hoje. Eu posso fazer a primeira pergunta pra esse rapaz? Fica à vontade. Que ele, né, é um cara que até um pouco tempo atrás era meu colega de profissão, e a gente chegou a ser concorrente, né, nesse mercado daqui. E tem uma coisa, antes da gente entrar no seu assunto específico, que eu queria muito ouvir sua opinião. A história, rapaz, do comercial da Volkswagen de Elis Regina. Qual é sua opinião? Porque esse negócio dividiu o mercado. Metade acha que foi abusivo usar a imagem de Elis Regina, que já morreu, né, que não assinou contrato nenhum disso. E a outra metade se emocionou, chorou, achou lindo. O que é que você achou? Bom, veja bem. Pelo aspecto estético, o aspecto da emoção e tal, ótimo. Bem produzido. Bem produzido, emocionante. Mas ele assim, acho que é um retrato muito dessa época da gente. Tudo muito superficial. Aquilo ali é a coisa típica de agência. O cara é a sacadinha. Se você parar para analisar aquilo ali, ele é ruim em vários aspectos. Por exemplo, com todo respeito a Maria Rita, se eu quero dizer que a Volkswagen hoje é maravilhosa, é modernidade e tal, e é Maria Rita, e eu venho com Elis dirigindo a Kombi, eu fico com a Kombi. A Volkswagen antiga é melhor do que a atual. Outro ponto, a música não tem rigorosamente nada a ver com o negócio. A música tem um verso que diz: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Quero o que Belchior faz aquilo para dizer o quê? Apesar de toda a luta dessa geração, o mundo continua
Essencialmente os valores e o mesmo. Então. Aí a gente vai dizer que a Volkswagen mudou dizendo isso, entendeu? Ela ganha na emoção, é muito bem feito, a música é linda, Elis cantando é um arraso, Maria Rita cantando com a mãe que ela mal conheceu, é emocionante, dá lágrimas nos olhos mesmo, porque a música é linda, porque é muito bem produzido. Mas se a gente for ali para análise do negócio, a semiótica do negócio, ela é ruim em vários aspectos. Você cantando outra música, pelo menos, sabe? Mas essa associação, a velha Volkswagen, para mim, é mais legal do que a nova. Se a velha é Elise e a nova é Maria Rita, com todo respeito a Maria Rita, que é ótima, aquela Kombi é mais negócio. Sim. Entendi. Cara, eu quero ouvir também a galera. Com certeza. Vocês assistiram o comercial da Volkswagen, a história da inteligência artificial, reproduziram aí, reviveram Elis dirigindo uma Kombi e cantando junto com a filha. Qual a sua opinião disso, ética, querido amigo? Olha, porque você é um criativo também. Eu sou casado com uma publicitária que inclusive foi colega de... Foi minha colega de faculdade. E assim, como na nossa casa, né, enfim, é o mundo das ideias o tempo todo, ela mandou esse ad pra mim, no WhatsApp, e eu vi. Aí eu falei assim, ó, do ponto de vista do direito autoral, que você citou aí no começo, sim, certamente os direitos de imagem de Elis devem ser, como diz, devem ser herança dos filhos. Então, eles são os principais beneficiários também. Então, aí tá tudo certo, tá tudo certo. Não houve aí uma quebra, assim, de nada, não foi nada ilegal. Eu falei assim pra ela, assim, não tem nada de errado nesse aspecto. Legalmente não, claro. Mas não me emocionou. Porque eu achei também, eu demorei de fazer essa síntese, que eu sou um cara difícil de fazer a síntese, sabia? Às vezes uma pessoa fala uma coisa pra mim assim, eu falo, porra, eu daria tudo pra ter tido essa síntese, mas eu demorei 20 anos pra esperar a pessoa fazer aquela síntese. Eu falei, é isso aí que eu quero dizer. Então, assim, essa coisa que você falou talvez o que tenha me incomodado, assim, de uma maneira muito intuitiva, tenha sido justamente o descolamento o novo veio de novo. Não ficou... Não gruvou aquilo ali, não me emocionou. Entrou a música, porque a música é espetacular, sim, realmente. Tem toda a coisa de Belchior ainda, né? Sim. Até um revival, cara com a camisa, né? Um revival. E é a grande música de Elis, que toda edição do The Voice, alguém que ganha canta, né? Então ela tá sempre aí. Mas assim, essa é a questão ética também, a gente tem que ver, porque é uma tecnologia nova, né? Esse negócio de você ressuscitar um artista morto e tal. Então, eticamente, tem uma discussão aí também, né? Lógico que se a família aceitou, isso foi pago, etc. Ok, mas junto com aquela a gente precisa, uma tecnologia nova que precisa ser regulamentada. Pode usar isso, não pode? Vocês não acham que essa é a tática atual, por exemplo? Não importa... Contanto que comentem a marca, claro, tá valendo. A gente tá debatendo sobre isso agora e tal. Acontece na internet o tempo todo. Fulano de tal foi cancelado. Aí ele virou deputado federal e ganhou 5 milhões de seguidores. A mídia espontânea que eles ganharam com isso é impagável, né? Muito maior do que o que eles gastaram para botar o comercial lá. Com certeza. Bom, eu sou... Gostei não. Hã? Não gostei não. Eu gosto da Kombi, eu fico com a Kombi também. Não é entre a Kombi... Você vê o que é publicidade, como é emoção. Pra mim, a leitura é completamente diferente. Eu me emocionei e há muito tempo, na minha opinião, não vejo uma coisa tão legal. Assim, que tenha mexido tanto com a emoção das pessoas. Porque é emocionante, mas é emocionante. Assim, quando eu vi, lógico, a Elisa aparece, você nem pensa, arrepia. Arrepia. Não, é emocionante. E outra coisa, viu, Vitor? Você vai analisar ali o negócio... E não só ela aparecer, mas assim, ela ter aparecido... Eu perdi minha mãe, tem 4 anos, né? E parece que foi ontem. E ela ter aparecido do lado da filha, eu me remeti a essa cena aí. De tipo assim, pô, se eu pudesse, ainda que no inteligência artificial, me ver ao lado de minha mãe que morreu. Você entende? Eu me transportei pra isso. A mãe. Exato, e que tem uma questão. Eu fui pra um show de Maria Rita, no Rio de Janeiro, que era só piano e voz. E ela parou pra falar da mãe. E ela se emocionou muito, né, falando dessa questão da falta de uma mãe que ela não conheceu. A mãe morreu, ela tinha 4 anos, 3, 4 anos. Pois é. Então, assim, isso me trouxe emoções muito fortes e que, pô, eu assisti várias vezes esse comercial. E é isso, eu acho que... Mas você trocaria seu carro por uma Kombi? Cara, se eu tivesse a chance... Se a Elis fosse junto cantando, né? Eu ia ficar com medo, né? Imagina ali do meu lado, eu ia ficar com medo. É uma Kombi mediúnica, né? Ótimo isso. Rapaz, é por isso que eu gosto de fazer o BahiaCast, bicho. Isso aqui é uma...
realmente assim um nível, a egrégora, A egrégora é a boa. cátedra foi estabelecida. Mas né? é uma pergunta, uma curiosidade para os publicitários. Sérgio também se envolve porque é casado com uma e tem uma empresa também de comunicação. Vocês, quando fazem o texto do negócio, falam, ó, tem a parte da emoção e tem a parte aqui da... Como é que eu posso dizer? Da razão. treta. Não, da razão não, da treta. Aqui tem uma treta legal. A galera vai dizer, vocês falam sobre isso ou ficam naquela coisa, não, é só lindo e tal? Como é a cabeça de vocês funciona? Sejam sinceros agora, que vocês já estão mais na área. Tem um limite da ética, é isso que quer dizer? Tem, claro, tem que ter. Até pra atravessar a rua você tem que ter ética. Não tem... Mas Isso não existe. Mas na eu digo, verdade a gente não enxerga tanto isso. enxerga. Por Na vezes. cadeia tem Por ética vezes. também. Na cadeia também tem. Na política tem. O que, assim, depende muito do trabalho, do que o trabalho pede, entendeu? Do que o trabalho pede. Às vezes tem trabalhos que pedem, que dá uma oportunidade de você pensar nessa treta, né? Às vezes o trabalho não pede isso, às vezes... Depende muito do... É muita. Vocês já fizeram alguma obra assim que... Eu já fiz. Algumas. Pode falar, não? Você sabe que eu não gosto muito de treta. Eu já fiz algumas. Eu não Tá, sei se você também lembra falando disso. hoje. Eu fiz 2 trabalhos, eu posso falar aqui. Um foi o aniversário da Boa Nova de 5 anos, que isso foi em 2010, que a gente comprou umas placas de outdoor e botou o seguinte título. Nós éramos o cliente. Então a gente botou o seguinte: grandes ideias são como as obras do metrô, duram para sempre. E aí foi na época que o metrô tava aquele negócio lá pendurado, que o metrô não ia nem para frente nem para trás, lembra? Ficou 16 anos parado, um negócio desse. A gente botou isso, aí saiu em bocão, saiu um monte de coisa, aí a galera... Aí veio um cara, fazer auditoria fiscal do município na agência. Tudo a gente sabia que era, né, retaliação. E o outro foi, não sei se vocês lembram, quando Viviane Araújo foi pega, que aí ela desmentiu, transando no meio da rua. Não sei se vocês lembram disso, fora do carro, tal, não sei o quê. Aí a gente fez pro Motel Scala, Sai da Rua Viviane. Esse era o título. Mas a gente não falava Viviane Araújo, não tinha foto dela, não tinha nenhuma menção gráfica, e ela mordeu a isca e foi pra imprensa dizer que ia processar um motel da Bahia que resolveu falar dela. Aí a gente foi entrevistado em vários, no Folha de São Paulo e tudo, até se botar no Google aí aparece. E aí eu disse assim, não, mas... o cara falou assim, por que vocês falam Viviane Araújo? Quem disse que eu falei Viviane Araújo? Não, Sai da Rua Viviane por quê? Eu disse, não, a gente pegou um dicionário de nome, saiu folheando e eu aleatoriamente apertei e caiu Viviane. O problema dela se ela foi pra rua fazer coisa errada. Exatamente, não, e a galera ficou chateada, porque eu fiquei tirando sarro. Só que o cliente ficou preocupado e a gente mandou imprimir uns outros outdoors assim, sai da rua Paulo, sai da rua Felipe, sai da rua Leila. E deixou impresso, mas não colou. Leila também? Leila também. Se fosse em 2013, na época do Vem Pra Rua, ia dar confusão também, né? Também, Então eu fiz isso. E você, Vitor, fez o quê? Rapaz, eu vou te falar um negócio. Você não é muito de treta. Não, assim... Eu não me lembro. A minha relação com propaganda nunca foi muito apaixonada, não. Assim, eu entrei nisso porque era o jeito que eu vi de me viabilizar financeiramente. Entendi. Então eu não presto muita atenção, não tenho essa memória que tem colegas nossos que lembram de um comercial em 2016, um que teve em 95. Eu realmente não me lembro. Agora, sim... Eu me lembro mais de casos assim no meu trabalho com marketing político, em campanhas políticas. Aí você tudo, tem né? situações comerciais, às vezes, que dá uma confusão, que vai pra justiça, que não sei o quê. Aí eu me lembro de alguns casos, mas na propaganda normal, realmente, eu não me lembro. Não me lembro. Até também porque o nosso mercado... Eu acho que não é muito seu tal. estilo também não, né, Vitor? Você é um cara mais elegante, assim, eu acho. Eu tento ser, né? É elegante. Até nos posts... de vez em Não, quando Billy, eu ele faço... não fez treta, não. Eu faço uns posts mais políticos, assim, vem cara me xingando, eu respondo com toda educação. Como é que você não bloqueia? Eu não bloqueio ninguém. Porque, em princípio, eu acho que o cara tem direito de discordar. E eu não brigo também. Então, eu tento ser educado. Não fujo da briga, mas não agrido, entendeu? Até porque se o cachorro me late pra mim na rua, eu não vou latir de volta, né? Eu vou tratar ele como cachorro, né? Acabou de rolar uma treta. Muito bom. Não, Vitor é legal. Mascarenhas. Tô falando a real, pô. Mas aí você fez toda essa
cumpriu a sua mandala na publicidade e se torna um escritor e roteirista premiado. Não, foi tudo simultaneamente, na verdade. Tudo acontecia simultaneamente. Por exemplo, o meu primeiro livro, ele foi escrito... ele foi escrito, eu estava trabalhando em agência ainda. E Você já foi premiado logo de cara. O primeiro livro foi premiado, porque assim, existia um prêmio aqui que a Fundação Casa de Jorge Amado fazia, que ela publicava, você mandava, tinha que ser um autor inédito, você publicava e quem ganhava o prêmio era lançado. Foi meu primeiro livro, saiu assim, ganhei o prêmio em 2007, o livro saiu em 2008. E eu estava trabalhando permanentemente em propaganda. Meu primeiro longa-metragem que eu escrevia, boa parte dele eu escrevi na agência, inclusive, foi Esses Moços de Araripe, de Araripe Júnior, ele me chamou, já existia um roteiro, um argumento, um roteiro, e eu fui um dos roteiristas do filme, e eu fazia em casa e na agência também. Então eu fazia tudo ao mesmo tempo. Meu primeiro curta que eu escrevi e dirigi, também eu estava trabalhando em propaganda. Eu trabalho em propaganda, comecei lá, assim que eu me formei, até 2012, assim, em agência, né? E meu primeiro livro saiu em 2008, o segundo saiu em 2010, o terceiro saiu em 2011, o quarto em 2013, tudo simultaneamente. É porque eu durmo tarde e pouco. Quando eu regularizar meu sono, minha carreira literária acaba. Tô achando difícil, né? Porque você passou por alguns... Você teve lançou mais alguns livros, algumas coletâneas de contos também. Não, vamos... Você... Então, vou cronologicamente. Faz uma ordem cronológica, pai. Então, o primeiro livro foi o Cafeína. Ele saiu em 2008, desse prêmio da Fundação Casa de Jorge Amado, que a Braskem patrocinava, eu ganhei em 2007, o livro saiu em 2008. É um livro de contos. Eram contos que eu ia escrevendo, juntando, coloquei. E nesse livro tem uma coisa interessante, porque a coleção, todo ano saíam autores inéditos, né, você tinha que ter um prefácio. E aí, eu tinha na minha cabeça que o prefácio tinha que ser de Fausto Fawcett. Porque eu tinha lido um livro de contos dele chamado Básico Instinto, que eu achava genial e achava que tinha muito a ver com o meu livro. Eu, vou chamar o cara. Eu corri atrás, consegui o telefone, liguei na cara dura, ele fez um prefácio espetacular, que até hoje rende manchete pra mim, com as coisas, bem no estilão dele, das coisas assim. Viramos amigos, nos falamos constantemente, e ele lê todos os meus livros, eu li os livros dele, enfim. E saiu com esse livro, com o prefácio de Fausto. Aí, 2008. Aí, em 2010, na época tinha uma coleção aqui na Bahia chamada Cartas Baianas, da editora P55, que é a editora desse livro também. Que é minha parceira nesse livro e no meu penúltimo livro. Esse aqui vamos deixar a parte de falar dele. Chegaremos lá. Então, eles tinham Cartas Baianas. Então, eu lancei o Cartas Baianas com ele, um livro chamado Insuportável Família Feliz, que é um livro de contos. Posso pedir pra você fazer um parêntese para explicar essa... Me lembrou daquela formidável família musical, né? Sim, que a gente veio que falando. É bom pra caralho. Bom também. demais. Aí, não tem nenhuma ligação, não. Insuportável Família Feliz. Que é porque é assim, são 3 contos, né? A Insuportável Família Feliz, o Billy Jackson e o terceiro conto chama A Última Canção. A Insuportável Família Feliz é um conto de uma família que é uma festa surpresa, o menino tá indo pra festa surpresa dele, que ele sabe que vai ter, como todo ano tem, e aí ele vai pensando que ele vai encontrar aquela hipocrisia típica de família. Ah, o tio que todo mundo gosta porque trabalha na Petrobras, mas é fila da puta. Ah, a vovó que tá demente, mas o pessoal finge que ela é esquecidinha. O cara que é mau caráter, mas sabe? Então é meio que falando da hipocrisia dessa família típica, e por isso que chama Insuportável Família Feliz. Beleza. O segundo conto é o Billy Jackson, que gerou o meu terceiro projeto, que é a graphic novel, o Billy Jackson. Gente, já pode mostrar ela aqui. Bota tudo aqui, ó. Bota tudo aqui. Vamos lá. Então, esse... Adorei a graphic novel. Cadê? Cadê minha câmera? Eu mostro minha aqui, câmera. eu mostro Sua aqui. câmera... Essa aqui, ó. Falando, eu vou mostrando aqui. Então, esse é o Cafeína, Inclusive, que é o primeiro. eu botei essa camisa para combinar com a capa do... Só, rapaz, Serginho pensa em tudo. Tudo. E essa capa é de Cal Gomes. Sim. Ilustrador genial, meu parceiraço. O segundo é esse, que é Insuportável Família Feliz. Sim. Que um dos contos deu origem a esse aqui. Que eu achei é uma fantástico graphic também. novel, um quadrinho adaptado por Cal Gomes, que fez a capa do meu primeiro livro, que é o Billy Jackson, que é a história de um imitador de Michael Jackson da velha guarda. Ele começou a imitar Michael Jackson na época de Thriller e foi envelhecendo junto com Michael Jackson. Mas só que o envelhecimento de Michael Jackson era um pouco complexo, né? Ele ficava branco, o cabelo crescia, diminuía, ele tinha escândalo de pedofilia. E o Billy Jackson aqui na periferia de Salvador tentando acompanhar isso
até a morte de Michael Jackson, que gera a morte dele no final também. Porra, isso é muito aí lindo. lascou, Isso é contou muito a lindo. história. Ah, mas... Spoiler. Que spoiler, meu. Achei muito lindo. Mas Michael Jackson morreu. As Ele morreu. ilustrações. Ninguém sabe. A gente não Ninguém pode afirmar sabe. que ele Ninguém morreu sabe. mesmo. Que é do Cal, né? É Toda tudo a de Cal, é a parte gráfica de Cal. Que foi a ideia dele de adaptar, na verdade. Eu comprei a ideia total e a gente fez e ficou massa. Ficou parecida aí a caricatura aí? 2013 isso. Ficou, velho. E em 2013... Ficou massa. Né? Ficou massa. O cara é bom mesmo, viu, velho? Em 2013 também, eu vou procurando aqui, saiu esse livro aqui, que é uma novelinha, chama Xing Ling Made in China. Que é uma história que é o seguinte, eles passam num futuro indeterminado, em que uma empresa chinesa, ela compra pedaços de cidades para fazer parques temáticos. E ela compra o Pelourinho... Quando foi que você lançou isso aqui? 2013. Era profético. Pois é. Ela certa compra o centro histórico, ergue as muralhas originais de Salvador, né? Que Salvador quando nasceu na cidade murada, que é ali da Praça Castro Alves até o Santo Antônio, mais ou menos. Que ergue essas muralhas e ali dentro ela faz um parque temático que todos os espetáculos da baianidade é encenada. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar todos os santos originais e botar santos de plástico. A segurança é feita por policiais vestidos de baiana, com chips de controle. E o herói do filme, num dia 2 de julho, um grupo terrorista chamado Caramurus, que vivia nas ruínas do metrô, inacabado ainda nessa época. O Caramurus era o Comando de Ações Revolucionárias, não sei o quê. E os Caramurus iam entrar pelo subterrâneo da cidade para chegar lá dentro e distribuir, porque eles eram traficantes de drogas sintéticas. E eles tinham uma droga chamada Eparrei. Que ao tomar o Eparrei, o cara ativava o inconsciente coletivo local e se libertava do controle chinês. E o herói do livro é o líder dos Caramurus, o Raimundão, e um policial vestido de baiana que tinha um chip chinês que não funcionava bem, que ele fingia que estava trabalhando, mas ele estava só enrolando. Então, o protagonista é um policial vestido de chinês, né? Esse é o Xing Ling. Isso foi em 2013. Em 2015 veio esse daqui, que é um livro de contos, se chama Um Certo Mal-Estar, que na verdade é uma compilação de contos premiados. Tem o primeiro conto é um conto que ganhou um prêmio na Flip, lá em Paraty. Aí tem contos que saíram publicados em antologias e tal. Esse livro saiu em 2013. E aí... Não, 2015, perdão. Aí em 2019 eu lancei esse daqui. Que não chegou ainda, tá vindo no Uber. Que eu não tenho. Se o Uber chegar hoje, né? Eu vou mostrar aqui no celular, porque eu não tenho. Que é esse daqui. Não sei se vai dar pra galera ver. É um romance, chama O Som do Tempo Passando. Que eu montei um selo, né, chamado Cafeína, em homenagem ao meu primeiro livro. E a gente faz e o livro sai em parceria com a P55, que é a editora desse livro aí, do Cafeína, ou do Som do Tempo Passando, que é um romance que, resumidamente, é a história de uma banda de garotos e adolescentes ali no final dos anos 80. Agora montaram uma banda de rock, uma banda ruim, uma banda caseira, garagem e tal. E depois como a maioria das bandas de rock, e né? que não deu empurra nenhuma. Os caras, quando terminou o colégio, cada um foi para um lado e tal. E aí o livro se passa nesse período e 30 anos depois, quando eles se reencontram para um último ensaio, porque um deles teve depressão, os caras, vamos juntar para levantar o astral do cara. Então o livro fica entre os anos 80, 90 e a atualidade, né? Isso 2019. O livro estava indo super bem, mas aconteceu um negócio de uma pandemia. E aí o livro, a carreira dele foi meio que atrapalhada, né? Sim, como muitos projetos que ficaram aí pelo meio do caminho. E aí... Várias de álbum, de música, Exatamente. de filmes. Aí, nesse processo, eu já tinha um projeto de fazer um livro sobre um personagem que eu sou fascinado desde sempre, que é Dom Pedro I. Dom Pedro. Porque... E eu, com a pandemia e a iminência dos 200 anos da independência, né? Em 2022, eu disse, trancado em casa aqui, vou trabalhar nesse projeto. E aí gerou esse livro que está na sua mão aí, que eu lancei agora em abril desse ano, que é o 7 Dias em Setembro. Um romance histórico que fala, é um recorte da semana da independência, de fato. Ele começa e o protagonista dele, ao contrário do que
pode parecer, não é o Dom Pedro. Ele é protagonizado... Porque Dom Pedro, Zé Bonifácio, Leopoldina, todo mundo já conhece essa história. Meus protagonistas são os 2 mensageiros que saíram do Rio para levar umas cartas vindas de Lisboa, cartas de Zé Bonifácio e de Leopoldina para Dom Pedro nas margens do Ipiranga, que ele leu e foi a gota d'água para que ele decretasse a ruptura com Portugal. Assim chamada independência, né? E começasse o processo de independência. Que não foi ali no 7 de setembro, gritou independência ou morte, começou esse processo. Importante falar disso. Começa antes e termina depois. Ó, uma pausa. Rapidinho, o meu tá autografado aqui, ó, por favor, quero que a cabeça mostre também. Pra mim e pra Adriano Urpia, te agradece ao Vitor aí. Eu comecei hoje, depois de bastante tempo. Esse vai ser meu, né, meu bom amigo? Sim, sim. Então já vá aí, por favor. Eu só queria dizer que foi uma tarde maravilhosa hoje que eu comecei, não terminei ainda, mas realmente uma experiência que eu tô querendo perguntar várias coisas, provocar. E eu vou querer dizer outra coisa, hein? Quem quiser autografado em casa, vai no meu Instagram, Boa. manda um direct, Isso. Massa. faça o seu Pix e vai receber lindamente Bota autografado. aí pra Pedro e Melina. E enquanto isso eu vou, como Tá diria, falhando. Vai ter provocações, Sérgio? vamos ter várias. Opa. Dizer pra galera isso, vocês podem dar like, não, vocês dão like, gente, façam isso, Isso. valorizem aí nosso trabalho, né? Não só o nosso, como dos nossos convidados que têm passado por aqui. A gente está completando 2 anos aqui de trabalho no BahiaCast. E É ralação demais. Demais, mas a gente ao mesmo tempo fica muito feliz com a presença de pessoas como o do nosso convidado dessa noite, e eu não tô rasgando seda, já disse isso milhões de vezes, Vitor, e como você não é do meu segmento direto, eu tenho que dizer pra você que o artista de reggae não rasga seda, porque depois falta seda. Então isso que eu tô falando é muito sincero. Obrigado, já. Obrigado, velho. Obrigado, Diago. Valeu Mas pelo livro aqui. fiquei Deixa muito... ele aqui comigo que eu vou ler um trechinho sobre porreta. pastéis de Belém. Eu queria até perguntar Por isso que eu fiz a logo- provocação no começo, porque ele fala dos sim. pastéis de Belém. Vai lá, Billy. Não, que a provocação hoje é tipo assim, quando a maioria dos jovens, infelizmente, quando vem um cara lançando um livro com folhas e tudo mais, Nesse negócio que parece um papiro, né? os meninos A olham gente assim, teve um presidente que disse, né? Livro é um amontoado de coisa escrita, lembra? Bolsonaro disse, livro é um amontoado de coisa escrita, uma E o página, pior- papel e Aí teve outro que disse que nunca leu um livro. Não foi o Nossos- mesmo, não? A gente tá bem servido de presidente, presidente. viu? Já tem um tempo. Não, aí, por exemplo, eu fui, quer dizer, sou ainda, né, professor, durante muito tempo. E quando tem um aluno que lê livro na sala, ele é meio que deixado de lado. Ih, esse menino não vive aqui e tal. Como é que vocês que são escritores veem esse tipo de coisa e tem que vender livro, como é que se diz? Tanto digital quanto o Físico. impresso e tal? Rapaz, veja, a literatura é a forma de arte que mais exige do cidadão, né? Porque você bota música e vai almoçar, vai dirigir, não sei o quê. Um filme, você bota ali, pode fazer outra coisa e tal. A literatura exige de você uma dedicação, que você pegue, pare, se concentre, né? Então ela exige meses, às vezes semanas, dias de dedicação a um livro. Então é mais difícil, sempre foi por conta disso, para um público menor. Lógico que hoje a concorrência cada vez vai ficando pior, né? O celular, a internet, a Netflix... O audiovisual como um todo. Audiobook? E-book também, né? Então, assim, a leitura tem muitos concorrentes, né? É difícil vender livro, e se vende muito pouco livro no Brasil, sobretudo ficção adulta, que é o que eu faço, né? Mas, velho, pelo menos a literatura, ela é muito honesta com você. Porque quando você lança uma música, você espera que ela estoure e que você ganhe um bocado de dinheiro. Quando você faz um filme, corre o risco de você ganhar dinheiro. Quando você faz uma peça, corre o risco de você ganhar dinheiro. Quando você lança um livro, o risco de você ganhar dinheiro é tão irrisório que você vai por dedicação mesmo. Perfeito. Por que eu fiquei 2, 3 anos pesquisando? Tem mais de 70 livros, tem uma biografia aqui. Por que eu fiz isso? Racionalmente, não vou ganhar dinheiro para pagar meu trabalho. Lógico que o livro acaba rendendo, porque você, além da venda, nesse caso, assim, que é uma produção minha, outra negociação, porque o livro, eu até ganho um percentual razoável sobre cada livro vendido. Mas num contrato padrão na editora, você ganha 10% do valor de capa. Caramba. Então você imagina, você vende um livro de R$50, o autor ganha 5. Pô, que sacanagem. Para velho. você, o padrão é esse. Então quanto custa um pastel de Belém desse? R$10. Eu tenho que vender 2 livros.
Que eu vou receber com 3 meses pra comer um pastel de Belém. Como você deixou 2 livros autografados, você pode levar um de brinde. Você come um, Já leva posso. um de brinde. Mas nesse Que caso... bicho é esse, velho? Esse aqui é um projeto independente. É um meu entendi. selo, monta o livro, a gente lança com a P55, a remuneração é outra. Tá. E passa assim, por exemplo, eu vendo o livro, eu ganho muito mais do que num esquema de editora normal. Perfeito. Embora tenha que ter o trabalho de correr atrás de distribuição, etc. Mas, enfim, é com isso que eu vou ganhar dinheiro? Não, mas você ganha dinheiro com evento, que tem cachê, com venda de direitos para o audiovisual, como já aconteceu com outros trabalhos meus, com trabalhos que surgem através dos livros, e, sobretudo, com prazer. Em agência de propaganda, tinha dia que eu acordava, velho, que eu tinha vontade de não sair da cama. Porra, vou fazer de novo, vem dia das mães de novo, tem dia das mães... Esse ano, de novo, eu tenho que fazer mais uma campanha pro Dia dos Pais, pro Natal... Com livro não, eu tenho uma paixão por fazer isso que eu não tenho com nada. E nessa altura da minha vida, porra, foda-se, desculpa aí. Não, aqui pode falar, aqui pode falar. Mas pode falar. Então é isso, a literatura me faz tão mais feliz do que fazer outras coisas. Fora que eu vejo, por E exemplo... dá até dinheiro, inclusive. Você colocou de uma forma legal, porque você falou, assim, por exemplo, da obra que é adaptada para o audiovisual, por exemplo, né? Ainda continua sendo uma tendência muito forte. Inclusive, nós temos grandes referenciais mercadológicos, né? Com a chegada aí do Harry Potter, essa coisa toda. Eu acompanho muito isso por conta da minha filha. E eu até, assim, sinceramente, eu até discordo. Eu acho que, na verdade, existe muito do mercado editorial de livros para crescer ainda no mundo. Porque, no final das contas, a gente, historicamente, nunca teve realmente, as pessoas não tiveram muito acesso a isso. O livro é caro. E à medida que você tem fenômenos como o Harry Potter... Mas é isso, como você disse, são fenômenos. É isso, mas são exceções. Mas são coisas que trazem uma perspectiva melhor do que quando não existe. Claro. As pessoas, o Brasil nunca vendeu tanto livro quanto ultimamente ele vende. Agora, vai ver o que é que tá vendendo também, aí é outra coisa. Sim. E o que é? Livro de autoajuda, livro de padre, livro de pastor, entendeu? Sim. Mas me diga uma coisa, você fala que o livro acaba sendo caro por questões de imposto? Não, ele é caro. O imposto é alto? Não. O livro até nem tem imposto no papel, não sei o quê. O problema é o seguinte, velho. O livro vende pouco. Como ele vende pouco, você não consegue diluir o preço dele. Porque aqui tem um monte de coisa envolvida. Você tem a capa de programação visual, o revisor, entendeu? A gráfica, o frete, a logística, tem um custo. E você não tem volume, não tem escala para diluir esse preço. Então ele é caro porque vende pouco e vende pouco porque é caro. Mas posso botar pimenta nessa história aí? Sinceramente, eu não acho tão caro, não. Porque assim, é um negócio que te entretém por algum tempo, mais do que muitas outras coisas, né? Por exemplo, você vai no shopping fazer uma refeição, é o preço de um livro no shopping. Pois é. Ok? Culturalmente as pessoas pagam feliz da vida, né? O hamburgão. O hamburgão e o livro, cara, diz que é caro. Pois é, e o livro vai te entreter aí, dependendo do seu E ritmo outras de pessoas leitura, vão ler, porra. né? Isso. E te fazer viajar, né, conhecer outros mundos, enriquece bastante e fica lá para você revisitar quando você quiser, depois presentear outra pessoa. Por exemplo, eu acho o livro um excelente presente, porque não para presente hoje em dia não é caro. Se você vai comprar uma camisa básica e dá de então, presente pra alguém, você recebe autografado? o dele, pois é, no pô, direct, Vitor. no Instagram, o cara recebe autografado. Maravilhoso. Pode comprar no site da editora também, viu? www.p55.com.br. Também vai ser autografado. Ó, Se eles me Vitor, pedirem para autografar, autografo. Vitor continua sendo um bom publicitário, vendendo o próprio peixe. Isso. Minha gente tem interação aqui, a gente adora interação, gosta de prestigiar a galera aqui rápido. Então tem aqui, ó. Deixa eu ver. Lilian, nossa querida mineira. Liu, a gente te ama, Liu. Obrigado, você tá 110% aqui com a gente, hein? Olha aí, ó, Serginho fazendo pra você aí. Cadê Serginho? Coraçãozinho, olha que coraçãozinho. Tá lindo. Lilian bota aqui, ó. Como surgem suas inspirações? De todo lado. Às vezes, por exemplo, esse livro dos chineses aí, eu quando fui na reforma, uma das reformas do Pelourinho, a gente estava até começando antes, lá nos anos 90, eu olhei e disse, pô, isso parece uma cidade cenográfica. Dava uma história isso aqui. 10 anos depois eu comecei a escrever, que você vem da observação, às vezes você ouve um pedaço de uma conversa de alguém, pode lhe inspirar um filme, pode lhe inspirar uma música, uma data, um personagem que você
Eu costumo muito construir as minhas histórias a partir de personagens, sabe? Primeiro vem o personagem e eu vou construindo através dele. Mas vem de todo lado e vem das suas referências. Eu não acredito muito nesse negócio. Uma coisa que na época de propaganda me incomodava um pouco, assim, de criação. Que você não cria porra nenhuma. Você tem um monte de referência na sua cabeça que você recombina de alguma maneira. Quanto mais referências você tem, mais possibilidades de combinações originais você tem. E assim, desde criança eu sou um esponja. Assim, eu leio muito, vejo tudo, tenho curiosidade por saber, por novidade. E desde criança que eu escrevo história em quadrinho, coisas assim, antes, moleque mesmo. Então esse acúmulo, o hábito da leitura desde sempre, e de absorver muita coisa, de filme, de música, de coisas assim, é que vai me dando o manancial para vir as inspirações. Aí como O Tom Zé fala na figura do plágio combinador, né? Ele fala mais especificamente. Ele fala mais especificamente no universo da música, mas de qualquer forma eu vejo dessa forma. Eu vejo também como você falou, assim. Na verdade, a gente tá ligado em muitas coisas que se recombinam na cabeça da gente, né? Claro. Porra, você é músico, tá lá. Você tem aqueles acordes ali, os relativos, os dissonantes, mas eles existem, você só vai recombinar eles de alguma maneira. Aí que tá. Você não vai inventar um Fá bemol. Não dá, né? Com certeza. Inclusive já tem o Fá bemol. Tem. Não, o Fá bemol não é o Mi? Mas dependendo da escala, você chega a um Fá bemol. Eu preciso me atualizar. Tá vendo? Falou, quem sabe. Não, qual é mais teoria? Tem mais pergunta aqui. Vai lá. De Marcos Borgon. Opa, fala, Borgon, um grande abraço, meu velho. Você é um grande escritor também, viu? Escritor. Aí, ó. Lançou um livro de crônicas agora, muito foda, ano passado. E Borgon é um cara a ser lido. Mas qual é a pergunta de Borgon? Olha lá, Vitor, quais as principais diferenças de escrever roteiros de ficção e romances e contos? É porque as garrafas estão na minha frente. Mas vamos lá. Posso recombinar se você quiser. Não, pode deixar. Mas são técnicas diferentes, né? Porque, por exemplo, um roteiro você tem só os diálogos e uma breve descrição das cenas. Então, ele não te dá a profundidade que a literatura dá, você dizer o pensamento do cara, o estado de espírito dos personagens. Então, você tem que resolver muito o roteiro, a dramaturgia, né? Seja para o teatro, para o cinema, tá? Com o diálogo. O diálogo tem que trazer o estado de espírito do cara. E o livro não necessariamente você precisa disso, entendeu? Então, acho que a diferença são o ferramental de cada coisa ali. O conto para o romance, eu acho assim, os meus contos, depois que eu encontrei o meu caminho, porque no primeiro livro, no Cafeína, eu juntei tudo que eu tinha escrito, então o livro vai cada coisa meio que para um lado. A partir do segundo, eu fui consolidando o estilo do que mais funcionava. E eu sempre tenho uma história que eu faço, que eu desenvolvo ela ali. O conto, ele não precisa que você tenha tanto a profundidade, tantos personagens, ou que cria um painel como um romance. Então, é mais conciso. Mas eu costumo dizer que meus contos parecem leitinho, leite em pó. Eles estão ali pequenininho, mas se você jogar água e mexer, eles diluem e aumentam. A prova disso é o Som do Tempo Passando, que é um conto que está no Certo Mal-Estar. Ele começa e depois eu desenvolvi ele e ele virou um romance. Sim. E você descondensou, não é isso? Exatamente. Fora também aquelas experiências que você falou de um conto que acabou sendo virando uma obra audiovisual. Você teve essas experiências também? Tive, sim. No primeiro livro tem um conto que chama Leão Marinho, que virou um curtazinho. Que o pessoal de uma ONG, que era a Oicabum, Danilo Scaldaferri, era o diretor. Ele me procurou e tal, aí eu fui lá, conversei com a galera, liberei os direitos, eles fizeram um curta, que foi massa, assim, tinha narração de Wagner Moura, Bertrand Duarte no elenco. Ficou bacana o filme. Aí ele fez um circuito de festival, que é o que curta faz, né? Circuito de festival e eu não sei. E foi o caso também com o Bernard Natal também. Bernard, eu escrevi um roteiro, né, de um filme com ele, era um núcleo de roteiros, ele me convidou, ele leu o meu livro, dos meus livros, o Certo Mal-Estar, gostou muito do livro e aí me procurou nas redes sociais pra gente conversar. Eu fui lá, ele me explicou o que era, tá no núcleo de roteiros e me chamou a trabalhar com ele, a gente escreveu o filme durante um ano e meio, 2 anos, que é espero que seja o próximo longa dele, mas veio através da literatura, a literatura gerando coisas, né? E já vendi os direitos, por exemplo, tem um conto meu, essa história é boa,
Tem um conto da Insuportável Família Feliz que eu adaptei para uma série de TV. E a gente conseguiu vender. Vendemos. Olha onde é que tem o dinheiro aí da literatura aí. Pois é, vendemos, ó que merda, velho. Vendemos pra tanto. Vai vendo, vendemos anos, velho. Você vai para esses eventos, Rio Content, não sei o quê, Nordeste lá, blá. Apresenta o projeto, e aí o canal se interessa, e aí você tem outra rodada depois, mas para até vender. Passei por isso tudo. E aí eles compraram o projeto da série adaptada de um dos meus contos. Assinamos o contrato de desenvolvimento para a Turner Internacional. Era para uma série que ia ser para o TNT. Trabalhei 2 anos, velho, nesse negócio no desenvolvimento, Bíblia. A Bíblia da série é como o termo que chama, né? Aí tem as sinopses, os desdobramentos para a segunda temporada, a terceira, o perfil dos personagens, a sinopse de todos os episódios e o primeiro episódio. Trabalhei 2 anos disso, milhões de reuniões, não sei o que. Aí veio o governo Bolsonaro. A série era para ser produzida em 2019 e entrar em 2020. E tudo certo, recebi esses 2 anos e tal. E tipo, na hora do vamos ver, era em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Aí, velho, o Bolsonaro queria acabar com o cine, com audiovisual e tal. Não tinha muito apreço, digamos assim, pela área. E aí ele não tinha como acabar com o Cine, que é um fundo constitucional, né, que é autossustentável. Uma parte do dinheiro de cada ingresso, de vendas para TV, publicidade, vai para o Ancine. Esse dinheiro vai acumulando lá, um pedaço da conta do celular. O dinheiro está lá. E as produtoras, os canais e tal, eles pegam o dinheiro lá, uma linha de financiamento, produzem, a Ancine fica sócia, recebe. É um modelo muito virtuoso e não é dinheiro dado. É um negócio. Como ele não tinha como acabar, ele demitiu a diretoria da Ancine e ficou sem ninguém lá. Então o canal dizia, bicho, a gente não consegue fazer andar porque a gente não tem com quem falar. Não tem diretor, não tem presidente, não tem... Aí ficou 1 ano nesse negócio. Quando nomeou, ele nomeou um cara que era um cabo, um sargento dos bombeiros, o outro que era policial aqui em Salvador e tal. Nada funcionava, entendeu? Aí a série não andava, com tudo pronto. Eu tenho essa série, tá pronta, tem Bíblia, tem 6 versões do primeiro episódio. Aí a gente tinha um contrato, ficou preso, né, por contrato há alguns anos. Aí surgiu uma possibilidade em outro player, a produtora fez um distrato, a gente está negociando com outro canal aí para ver se ela volta. Mas é daí que vem o dinheiro da literatura. Não vem exatamente da venda do livro, mas vem de produtos correlatos, digamos assim. Uhum. Ó, tem mensagem aqui também, você vai gostar, Sérgio. Tem uma pessoa querida que mandou uma mensagem aqui. Adriano Urpia. Vai você aí, Sérgio. Vitor, que alegria te ver depois de tanto tempo. Você sempre foi um cara diferenciado. Parabéns pela bela jornada. Aí, minha colega de faculdade. Um beijo, Adriana. Posso fazer uma pergunta? Melhor definir esse diferenciado. Sempre quis fazer para um escritor, nunca tive a oportunidade de encontrar o Vinícius e tal, mas estou encontrando você, que para mim é da mesma linha. O que é que pensa um escritor na juventude, tipo, da puberdade, tá? Pô, um dia eu vou escrever um livro e tal, vou ler bastante livro. Como é que é isso aí? Me diga aí, como é esse universo? Rapaz, assim, não pensei, não. Eu ia lendo muito livro, muito quadrinho, e eu sabia, em algum momento, que aquilo... E assim, a própria escola vai dizendo, eu era um desastre em matemática, física, esses negócios, e me dava bem nas matérias de humanas, e redação, não sei o quê. Eu sabia que ali era um jeito de eu fazer um negócio, de ganhar dinheiro e tal. Aí quando eu terminei o colégio, eu tinha 16 anos, eu pulei 2 anos lá no início, eu cheguei no 3º ano, tinha 16. Eu pensava em jornalismo, mas meu pai tinha tido jornal, aquela porra, não dava prejuízo, era um inferno. Eu disse, será que jornal? é isso? Não, isso no interior, né? Ah, tá. Eu vim para Salvador na época da faculdade. Qual é o interior, Vitor? Feira de Santana. Minha família toda de lá. Eu nasci aqui, mas fui criado lá a vida toda, minha família toda de lá. Então, naquela época que você nasceu, Feira era interior, porque não é mais, né? Não, oficialmente ainda é, né? Porra, meu. Meu pai era dono do Feira Hoje, do jornal que tinha lá e tal. Eu ia pro jornal com ele, via aquele negócio rodar, achava o máximo. Disse, meu filho, isso é uma merda. Enfim, aí tinha aquele negócio, aí vai fazer direito, né? Que é parecido. Mas aí apareceu uma notícia que ia ter um curso de publicidade. Aí meu pai mesmo disse, ó, publicidade dá dinheiro esse negócio, isso aí pode ser. Aí eu entrei muito nessa, porque para ganhar dinheiro escrevendo.
Mas lançar como escritor mesmo, ser escritor, ou vamos assim, ser escritor de fato foi uma coisa que foi surgindo depois, entendeu? Quando eu fui vendo que era possível com esse prêmio, porque, pronto, aí, o prêmio Braskem de literatura da Fundação Casa de Jorge Amado, que foi por onde eu comecei, eu trabalhava na agência que fazia o prêmio. Então eu não podia concorrer porque eu criava a campanha do prêmio. Porra. Todo ano eu fazia o prêmio e disse, porra, não podia participar, mas no regulamento dizia que eu não podia, né? Aí quando eu saí da agência, no ano seguinte, eu entrei e ganhei. Maravilha. Marmelada. Tô Foi não, brincando, Vitor, tô brincando. Vem cá, mas tem algumas coisas que eu queria, não quero deixar de lhe perguntar. Um é que... Esse é a salgado ou essa é a esse doce? aqui é de palmito e esse aqui é o que aparece nos 7 dias Em setembro. em setembro, que é o pastel De Belém. de Belém. nata. O pastel De de nata. nata, que é conhecido como pastel de Belém, lá em Belém. Dulcíssimos, tem uma coisa assim, né? Não tem dulcíssimo, é uma coisa doce. Não, esse... Pronto, já Doce, vamos, doce quanto com vamos entrar no livro. É. Na verdade, enquanto é o você vai seguinte. procurando aí, eu quero te falar isso, assim, só pra a gente... Aqui. Vamos lá. O Laurentino Gomes, que você conhece bem. Ah, sim. O Laurentino é fonte é. aqui do livro também. O Laurentino ficou muito conhecido, né? Ganhou muitos prêmios também pela... Porque ele também tem essa coisa com audiovisual, do mesmo jeito que você, né? No Tem algumas Laurentino coisas ele com era... os filmes também. Não, Laurentino ele era jornalista, foi Sim. editor da Veja. Sim. Mas ele depois também teve muita coisa que foi pra cinema, alguma coisa assim. Tem Não, algumas coisas. não. Eu dei uma olhada hoje. entendeu? Não, mas assim, ele tá em outra pegada, né? Porque ele faz... Eu faço ficção. Sim. O Laurentino é documentário, né? É isso, mas veja. Mas é por que eu tô citando o Laurentino? Porque, primeiro porque ele tem essa pegada também histórica na produção dele, pelo menos a partir do 1808, né? 1808, 1822 e 1889. E o Escravidão também, a trilogia de Escravidão. Exato. E ele também, do mesmo jeito que você, não é exatamente um profissional dessa área. Você se tornou escritor vindo da área de publicidade. E ele também Isso. como jornalista. Isso. E ele, um estilo que é, para mim, apaixonante, a forma como ele escreve. Eu achei também que tinha muito a ver com a sua forma de pensar. Ele foi tão impactante para mim, essa experiência com ele. Tem um guardanapo aqui, se você quiser. Quero. Que eu acabei indo para Petrópolis conhecer o túmulo do imperador Pedro II. Dom Pedro II por causa dele. No dia que eu encontrar com o Laurentino, eu vou dizer isso para ele. E eu achei também que você tinha algumas semelhanças com isso, porque você veio desse universo também adjacente, mas não diretamente da literatura. Ele foi, inclusive, muitos historiadores, né, tiraram do inimigo para botar nele, como a gente fala aqui na Bahia, né? Foi meio que combatido pelos historiadores, enfim, as pessoas que achavam na condição de fazer aquilo que ele fez com tanto sucesso comercial, né? Porque tem essa coisa também, o cara fez muito sucesso com os livros e tal, aí desperta muito... Eduardo Bueno passou por isso também. Então, e aí você com os 7 dias em setembro, me lembrou muito essa experiência por esses vieses que aí se aproximam de alguma forma. Sim, mas no caso de Laurentino e de Peninha, de Eduardo Bueno, eles fazem livros de história, de fato. Sim. E o meu é um livro de ficção. Então, o meu panorama, eu pesquisei muito para construir o panorama. Os fatos, o pano de fundo é real. Mas a história é ficção. Pois é, mas aí você me lembra... Então, nesse aí, eu me livro do historiador encher meu saco, entendeu? Mas é uma obra de ficção. Mas eu, como um profissional de literatura anterior... Aqui, ó. Eu aviso. Você avisa, né? Aqui, Como esta é uma obra de ficção. Sim. Mas qualquer semelhança com nomes, pessoas, acontecimentos reais não terá sido mera coincidência. É onde eu quero chegar. Não terá sido. É onde eu quero chegar. É meio chato, mas eu vou falar isso porque é como uma pergunta pessoal mesmo do host, viu, gente? Vocês vão ter paciência comigo. Quando você coloca Hobsbawm nessa conta, ele fala sobre história, ele fala também que o profissional, o historiador, ele precisa de um distanciamento que nem sempre ele tem. Quando ele fala, por exemplo, da primeira geração de historiadores de Israel, logo após a criação do Estado de Israel, ele fala que esses caras não tinham distanciamento, muitas vezes, necessário para contar aquilo que de fato aconteceu. E aí coloca em xeque essa coisa da história, como a gente conhece naquele ditado, que é a história é contada pelos que vencem. Né? Quando a gente vai analisar essa coisa, por exemplo, das margens do Ipiranga, aí você vê uma bancada aqui como o James Martins que fala assim, pô, mas peraí, mas aqui o 2 de julho também tem uma importância. Muito. Então a gente sabe que essa constituição da história oficial, ela também é, de alguma forma, uma ficção. Claro, e ela serve por isso que eu tô no final de tudo. muito a propósitos, né? Sim. Por exemplo, tem uma coisa que chama anacronismo, que é você pegar um fato que aconteceu num período
e julgar como se ele tivesse acontecido hoje. Por exemplo, na época dos 200 anos da independência, eu vi uma grande historiadora brasileira, no processo de pesquisa, e ela dizia assim, porque Dom Pedro não era um democrata. Porra, ninguém era um democrata em 1822, porque não tinha esse conceito no mercado. Entende? Então, aí você diz assim, as mulheres não tiveram papel em tal coisa. Mas naquela época elas não tinham. Então não adianta eu pegar e forçar a natureza para encaixar pela moral de hoje. É como você pegar Monteiro Lobato e reescrever. Entende? É muito mais honesto que você diga assim, o cara escreveu isso aqui em 1935 e na época o mundo era assim. Olha como evoluímos e chegamos a isso. E não chegar e reescrever, entendeu? Perfeito. Então eu acho que a história é escrita pelos vencedores, claro. Mas ela é interpretada e usada, sobretudo no Brasil, a própria independência do Brasil. A ditadura militar, em 1972, nos 150 anos, trouxe os restos mortais de Dom Pedro para o Brasil, criou esse negócio da parada militar, transformou uma coisa triunfante, transformou Dom Pedro em Tarcísio Meira no cinema, que era um herói garboso. Tudo que ele não era. Dom Pedro, ele era mulherengo, um príncipe super mal preparado, porque eles vieram para o Brasil numa viagem improvisada, então ele não teve a formação que um príncipe deveria ter. Ele cresceu, era mulherengo, músico, só pensava em cavalo, música e mulher, basicamente. Muito impulsivo, brigava, sabe? Ele tinha muitos defeitos. Inclusive é por isso que eu gosto tanto dele, que ele é um herói romântico, de fato. Ele tem 1000 defeitos, ele é capaz de fazer coisas geniais e coisas estúpidas no momento seguinte. É um cara que nasceu, ele nasce em Portugal, vem para cá, pro Brasil com 7, 8 anos. Já é uma coisa inusitada, nunca aconteceu. Uma monarquia mudar a sede de uma monarquia mudar de país. Ele vem para cá, cresce no Brasil na rua. Era liberal, na época, a polarização que existia era entre o absolutismo e o liberalismo, né? E a família dele era absolutista, mas ele era liberal, ou seja, ele acreditava que devia ter Constituição, parlamento, judiciário separados. E era um momento de polarização. Total. Como você fez até você fez até uma comparação com o que a gente vive hoje. Exatamente, porque naquele momento você teve a Revolução Francesa. Outra coisa que eu acho que a história do Brasil é extremamente mal ensinada, porque você não dá contexto. Parece que o Dom Pedro estava puto um dia, igual eu vi um vídeo aqui, ele estava puto, independência ou morte, não sei o quê, porque eu vou brigar com meu pai. Não, tinha um processo que começou na Revolução Francesa, na Revolução Americana, que era isso. Caem os regimes absolutistas com a Revolução Francesa, que era aquele que o rei, como Luís XVI, o Estado sou eu, que o rei manda, ele manda e o outro obedece, né? Similar às autocracias que a gente tem hoje. Então, vem a Revolução Francesa, vem a Revolução Americana, vem Napoleão, que vai derrubando regime a regime até chegar em Portugal, que era um estado absolutistíssimo e super carola. Por quê? Aí você tem que ir para a avó de Dom Pedro, Maria Louca. O pai de Dona Maria, que eu não me lembro o nome agora, entronizou o Marquês de Pombal para fazer uma revolução iluminista em Portugal. Modernizar o Estado para dentro dessa onda que estava vindo. Só que ele morre. E Dona Maria assume o trono. Ela era extremamente religiosa, extremamente absolutista, e a primeira coisa que ela faz é demitir Pombal e retrocede ao absolutismo mais profundo. Napoleão chega, eles fogem para o Brasil, Pedro vem para o Brasil criança. Cresce no Brasil, nessa corte improvisada e tal. Muito mais brasileiro do que português. Por exemplo, ele era músico, né? Trocava... Veio professor de música, ele tocava cravo, oboé. Tinha uma banda de rock também. Não, ele tocava cravo, oboé, sim, essas coisas todas, mas ele aprendeu a tocar violão, que era uma coisa super mal vista, tocava violão e fugia do palácio para tocar violão em roda de lundu, que era samba. E tocava no terreiro, tocava na senzala, tocava no botequim ele saía disfarçado e veio pro botequim tocar samba. Porra, é um personagem do cacete. E naquela época, né, é curioso, porque assim, hoje, por todos os meios que a gente tem, as mídias e tudo, todo mundo sabe quem é todo mundo por foto. E naquela época que não tinha foto, não tinha meio pra você ver, era mais fácil o cara. Mas era uma vez eu li alguma coisa que, tipo assim, que ele percorreu o Brasil, era difícil ele provar que ele era Dom Pedro. Porque as pessoas não sabiam que a imagem. O cara pela moeda. Imagine. Agora, rapidinho, só essa questão aqui que me interessa um pouco saber, que eu sempre olhei com uma certa curiosidade, essa história da fuga da família real, né, portuguesa, enquanto a gente tem histórias
como a família real britânica na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que se recusou de sair do Palácio de Buckingham enquanto, né, a Luftwaffe estava vindo para poder bombardear o Palácio de Buckingham, né? Uhum. Claro, tô falando isso, eu não sei o que é história, o que é mito. Não, isso é fato. Eles ficaram como mesmo, exemplo de resistência. de resistência. Como é que você vê essa questão, cara, da fuga da família? É covardia, na sua opinião? Tem algum contexto que justifique isso? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, o Brasil já era maior economicamente que Portugal há bastante tempo. Portugal é um estado pequeno, falido, decadente, e o Brasil bancava de fato Portugal e era mais importante economicamente. Já existiam planos para essa mudança. Já estava feito e tal, não sei como é que ia ser. Que o pessoal resistia muito por uma questão cultural, de não querer ir, porque vir para o Brasil naquele tempo era... Você vinha e não sabia se voltava, né? Não era Não sabia nem se chegava, né? Não sabia nem se chegava. Então, o que acontece é quando o Napoleão chega, invade, os caras dizem, a gente não tem condição de resistir. Vai morrer todo mundo aqui. A Inglaterra, que era o parceiro comercial principal que sustentava, digamos assim, Portugal, muito por conta de uma questão geopolítica ali para resistir a Napoleão, assim, a gente não garante sua segurança. A gente garante, escolta sua fuga, mas a sua segurança não pode entrar na guerra com Napoleão aqui por causa de vocês. Aí, cara, não tinha alternativa. Eles fugiram por falta de alternativa mesmo. Era desespero. E aí tem coisas engraçadíssimas, por exemplo, foi feito de improviso mesmo, catando tudo, enfiando nas carruagens, aí tem a célebre frase de Dona Maria I, que ela diz, entra na carruagem e diz assim, vá não tão rápido que pareça que estamos fugindo e nem tão devagar que alguém pegue a gente. Bom pra caralho. Maravilhoso. Mas Tem esse outra de contexto... Dona Maria muito boa que eu encontrei na minha pesquisa e coloquei no livro, que é o seguinte, quando ela realmente enlouqueceu, né? Por causa, ela teve várias... Morreu o pai, morreu o marido, morreu os filhos, morreu não sei o quê, aí ela enlouqueceu. Primogênito, né? Aí isso é outra coisa curiosa, os Bragança. Há uma maldição na família Bragança que vem desde de 1600 e alguma coisa que um franciscano vestido como um mendigo pediu uma esmola a um Bragança lá, um fodão Bragança, e o cara não deu esmola, aí ele jogou uma praga, nenhum primogênito dos Bragança chegará ao trono. E nenhum chegava, todos morriam. Nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II foram primogênitos. Que praga, hein? Nossa praga Senhora. De frei franciscano deve ser um negócio terrível. Então, aí a história ela que tem... Ela ficou louca mesmo. Aí ela ficou louca, ficava no palácio gritando, ai Jesus, ai Jesus. Isso tem testemunho, tem documentos sobre isso, que ela variava. E aí, quando ela vem pro Brasil, ela tá completamente... Tanto que ela era Dona Maria a Pia e virou Dona Maria a Louca. E o médico que diagnosticou que ela ficou louca foi o mesmo que diagnosticou aquele rei, o rei Jorge da Inglaterra, que ficou louco. Então ela veio pro Brasil e aí ela tinha períodos de aleiamento, aí ela ia com as amas dela passeando pelo Rio de Janeiro ali. Aí o pessoal dizia assim, olha lá, Maria vai com as outras. O Maria vai com as outras surgiu de Dona Maria. Caramba, que interessante. Boa. E tá no livro. Tá no livro. Agora é isso, porque parece aqui tem uma boa dose de ironia, que alguns dos comentários, né, inclusive do Bernardo Natal, tá entre os comentários, né, de algumas pessoas que apreciaram sua obra. Tem uma boa dose de ironia, assim, que ainda, pra mim, ainda brinca muito com essa coisa da ficção e da realidade, porque você fala assim... E você, inclusive, você mudou o lançamento do livro justamente porque havia uma possibilidade de... A instabilidade política do Brasil em 2022 era muito grande. Você quer comentar sobre isso? São duas coisas. Primeiro, essa coisa da ironia, do humor, tá no meu trabalho, em todos eles. Então, um dos receios que eu tinha quando eu escrevi esse livro, que eu adiei muito de escrever ele, foi encontrar o jeito certo dos personagens falarem, porque eles não podiam falar como a gente fala hoje, nem como falavam há 200 anos, porque ninguém ia entender picas. Então, eu tive que encontrar o jeito deles falarem e não desaparecer no livro, né? Como autor, como narrador. Sim. O meu estilo é ter que estar lá. Então, o humor apareceu naturalmente, o humor, a ironia, o comentário... Essa coisa que eu estabeleci esse paralelo com o presente, que está o tempo inteiro. Pois é, isso eu acho interessante, que tem coisas que são muito ficcionais. Não é? Mas que parece que você está falando dos governantes de hoje. Mas esse é o meu trabalho como autor, entendeu? Esse é o meu trabalho de ficcionista, que Laurentino não pode fazer, por exemplo, como historiador. Sim. Um historiador não pode, um cara que faz um livro comprometido, de fato, com a história, não pode. Então, por exemplo, quando eu escolho os dois mensageiros, o Bregaro e o Cordeiro, eles são caras que existem, eles existiram de fato, mas a única coisa que se sabe dos dois é que um era major, outro era o correio-geral da corte,
e que o Bregário virou patrono dos Correios e eles fizeram a viagem em 5 dias e pronto. Então, o espaço para a ficção nele estava aberto. E tem 1000 coadjuvantes na história que são interessantes. E, por exemplo, tem uma história de um livro de um cara chamado Plácido, que era um amigo de Dom Pedro. Aí, os amigos de Dom Pedro, um príncipe herdeiro do Império Português. O amigo dele era um camarada chamado Plácido, que trabalhava como varredor da Uxaria. A Uxaria era tipo uma despensa do palácio. Aí Plácido, Dom João realmente tinha uma predileção com frangos, que a história que ele comia franguinho no bolso era verdade. Aí ele, por conta disso, confiscou todos os frangos do Rio de Janeiro e disse que frango agora só na minha mão. Aí mandaram uma carta para Dom João, reclamando disso. Aí Dom João descobriu, demitiu Plácido, mas Plácido era amigo de Pedro, e Pedro, não, chega pra cá. E ele era o coviteiro de Pedro, então ele arranjava encontro, ele organizava as Parece uma coisa meio Tinder. Parece uma coisa meio de... É o Tinder de época. Aí você não imagina de como é comprar que tonelada de cloroquina, tipo assim, né? Tipo assim, o não, cara era era uma meio... coisa mais inocente, digamos assim. Não, mas eu digo assim, no sentido de ser um cara que, tipo assim, que detinha ali aquela confiança do rei pra algum departamento e ele meio que, agora eu vou fazer. Mas um pouco mais romântico, né, digamos assim. Que é frango, que frango né? Uns franguinhos, né? Enfim, aí o Plácido, ele era um cara que jamais seria amigo de um príncipe numa corte, se Pedro tivesse ficado em Portugal. Plácido era tão amigo dele que chegou a um ponto, ele já imperador, ele pegou a mulher de um nobre lá, e aí o cara descobriu. E aí foi tirar satisfação, e Pedro disse, não, ela foi Plácido. E Plácido assumiu, não, fui eu. E casou com a mulher, a filha do cara, como ele era amigo. Aí no livro eu conto uma história, 2 histórias do Plácido que são reais. Essa do frango e a outra num golpe dos cavalos que ele montou. Pedro... essa daí foi bem legal. Que é a história que vai entrar para a história de Belém. Pedro recebeu uma mesada de Dom João de um conto. Pedro não bebia, era abstêmio, mas gastava tudo com mulher. Dando presentes na corte, com as mulheres e tal. E aí Pedro se apaixona por uma atriz francesa chamada Noémie. E aí é uma atriz francesa famosa, cara, e aí ele começa a dar presentes, começa a se endividar na praça. Aí, desesperado, sem poder pedir dinheiro ao pai, ou a ninguém da corte que contaria ao pai dele, Plácido disse, não, rapaz, tem um cara ali, um agiota chamado Pilotinho, que eu pego emprestado com ele, os 12 contos, a gente paga as suas contas e vamos pra frente. Aí ele pega o dinheiro emprestado do Pilotinho, que era um português que tinha um armazém, paga a conta e Pedro fica devendo ao cara, e o cara quer receber o dinheiro dele. Eu encontrei registro da dívida, mas nunca encontrei que foi paga. Não sei. Aí eu crio uma cena em que Plácido vai ao Pilotinho negociar, tipo, você vai cobrar o cara, o príncipe vai virar rei aí, ó, você vai ficar amigo do rei, em vez de você querendo... Aí eu senti uma coisa bem contos, atual, aí eu senti. Que é uma coisa que aconteceu, não, mas pode ter acontecido, entendeu? Maravilhoso. Provavelmente acontece. E aí, eu ia contar o golpe de Pedro. Plácido propôs a ele uma vez para ele complementar o orçamento dele, que também está documentado isso. Pedro era um especialista em cavalos. Era o grande tesão da vida dele, era cavalo. Diziam que era o melhor cavalariço do reino. Ele ferrava o próprio cavalo, cuidava do animal como ninguém. E Plácido disse assim, não, vamos montar um esquema aqui. A gente vai numa feirinha aqui, você escolhe um pangaré mais jeitoso, a gente leva lá pra cocheira do palácio, você dá um trato. Aí levava, o Pedro dava um trato, deixava o cavalo organizado. Aí saía pra rua vestido de príncipe com o cavalo. Aí, porra, o príncipe, o cavalo. Aí no dia seguinte, Plácido disse, quer comprar o cavalo do príncipe? Aí Dom João descobriu também. Bem atual, né? Não é? Mas isso é verdade ou verdade. é Isso é ficção? verdade. Isso é verdade. Rapaz. Aí Dom João fica puto com ele, acaba o gol, manda Pedro devolver o dinheiro, mas Plácido também não se sabe se devolveu a parte dele. Rapaz, essa malandragem brasileira, né? Por isso que eu digo, Pedro era brasileiro. E na época da independência, os brasileiros consideravam ele brasileiro. Na verdade, a independência era o quê? O povo, quando houve a Revolução Liberal do Porto, acabou o absolutismo em Portugal e voltou Dom João VI para Portugal e Pedro ficou como príncipe regente. E a sede do Império Português volta para Lisboa, ou seja, o Brasil voltaria a ser colônia. E Pedro, como príncipe regente, teve a autoridade dele esvaziada pelas cortes. Aí o povo queria já a independência, porque o Brasil, depois que a família real chegou, criou todas as condições para isso, e já era uma economia maior do que Portugal. Então, todas as condições criadas para a independência, nego, não, vamos fazer. E quem era o líder popular que poderia fazer isso? Dom Pedro. O Brasil não tinha exército. O exército era português e o exército era contra Pedro. Tanto que em janeiro de 1822, na época do negócio do fico, diga ao povo que fico e tal, teve uma rebelião no Rio de Janeiro do general Avilés, que emparedou Pedro, e o povo foi à rua
para defender o imperador. Nesse episódio, a família dele fugiu e o filho mais velho dele morreu. O primogênito dele morreu também. Aí Pedro expulsa esse Avilés. Depois dizem, inclusive, que a briga de Avilés com Pedro tinha tanto a questão de defender Portugal, quanto ele tinha pegado a mulher de Avilés também. Pois é. Pedro, onde tem mulher no meio, ele pegou. Vem cá, essa questão, sempre assim, eu via de forma fria nos livros de história, essa questão de Pedro querer a independência do Brasil como uma coisa assim super nobre, né? Muito nobre, do tipo assim, o cara é príncipe de Portugal e ele querer libertar uma colônia portuguesa, né? Então, na verdade, o contexto ele é bem diferente. Ele ia perder totalmente, ele queria ficar no Brasil, ele ia perder, né, o poder. Em Portugal, sim. Né? E aí ele queria transformar o lugar que ele queria morar num lugar que ele pudesse mandar. Seria mais ou menos isso, de forma grosseira? Não, também passa por aí. Mas o que é que acontece? Como eu disse antes, Pedro era um liberal. Era um grande fã de Napoleão Bonaparte, por exemplo. E tem um personagem que eu encontrei na pesquisa também. Você vê como Pedro era de fato um liberal. Tem um conde holandês chamado Dirk von Hangendorp, que tinha sido general de Napoleão, tinha sido governador na Indonésia, em Java, né? E ele em Java, ele implantou, uma colônia holandesa na época, ele implantou um regime liberal em Java, com parlamento, reforma agrária, não sei o quê. Aí os holandeses tiraram ele e levaram de volta para a Holanda preso. Aí quando Napoleão toma a Holanda, se liberta o cara e o cara vira general de Napoleão. Aí quando Napoleão perde, é derrotado, Waterloo, não sei o que, esse cara resolveu, não sei porquê, se exilar no Brasil. E foi morar na floresta da Tijuca, fabricando licor de grumichama. Grumichama, eu não sabia que porra era grumichama, fui pesquisar. É uma frutinha endêmica, dá por lá, tipo uma jabuticaba com laranjinha assim. Ele fabricava licor de grumichama e morava na floresta da Tijuca. Aí Dona Leopoldina, que também era de uma família absolutista e casou com Pedro, tá aqui no Brasil, mas ela era mineralogista e botânica. Era austríaca. Leopoldina, ela era cunhada de Napoleão. A irmã dela era casada com Napoleão. Ela era amiga de Goethe, Schubert. Era uma mulher de alta... Sim, refinada. Aí veio encontrar Pedro, que era um grosseirão. Imagine. Pedro era tão maluco que todo dia de manhã ele acordava, dava 2 tiros pra cima pra acordar a turma do palácio, porque ele acordava cedo. Nadava na praia pelado. Ele era doidão mesmo, de fato. Aí ela veio pra cá e encontrou essa zorra. Bom, enfim. E o holandês? Aí Leopoldina conhece esse holandês, quando ela estava pesquisando na Floresta da Tijuca, apresenta ele a Pedro, e o cara é um dos caras que faz a cabeça dele nessa coisa do liberalismo, para desespero de Carlota Joaquina, que era uma absolutista furiosa. Então, ele queria, e ainda tinha o José Bonifácio, que tinha um projeto de nação, que é uma coisa que é muito pouco falada. Existia um projeto de nação para o Brasil, de José Bonifácio, que Pedro comprou a ideia. O que era esse projeto? Reconhecer as fronteiras do Brasil, que são basicamente as que a gente tem hoje, unificar a língua, acabar a escravidão, fazer a reforma agrária, construir as primeiras universidades, fazer mais ou menos uma revolução como foi a Revolução Americana, e manter a unidade do país. Pedro se encanta com essa história do liberalismo, com a história de Bonifácio, e compra a ideia. Era um menino, ele tinha 23 anos quando fez a independência, e embarca nessa. Chega um ponto que a independência aconteceria de qualquer jeito. E tem uma carta de Dom João que chega e diz: é melhor que seja com você, que me respeita, do que um aventureiro. Aí Pedro entra nessa. Diz, ele incentivado, vou inventar um país. Pedro se considerava tão brasileiro. Quando ele foi príncipe regente, uma das coisas que ele fez foi acabar a censura. O Brasil passou a ter imprensa por conta disso, que era proibida. Com Dom João era proibida. Ainda era proibida. E Pedro escrevia nos jornais com pseudônimo. E tinha um pseudônimo dele, que era na época da independência era uma merda, era uma polarização violenta, xenofobia e tal. Ele escrevia uns artigos sentando pau nos portugueses e assinava. O português era chamado de pé de chumbo, né? Ele assinava derrete chumba cacete, assinado, derrete chumba cacete. Era o pseudônimo de Pedro, que era português. Muito louco isso. Então, ele tinha essa coisa de construir um país mesmo, de ser o líder de um país. Aí pode passar por isso que Pedro falou aqui também. Entendi. Pedro Valente. Mas ele... Aí você vê como o personagem era muito doido, isso rapidão. A filha dele
Quando Dom João morre, Carlota Joaquina conspirou contra Dom João do dia que ela conheceu ele até ele morrer. E ela chegou a um ponto que eles se separaram, quando Pedro ainda era criança, ainda em Portugal. Ele foi morar num palácio e Carlota em outro. E a partir dessa separação, Carlota ainda teve alguns filhos. Você sabe quais são? Você, por acaso, você sabe quais são esses palácios? Sim, sim. Dom João foi morar no Palácio de Mafra e Carlota no Ramalhão. Aí ela teve alguns filhos depois, inclusive Dom Miguel. Quando Dom Miguel, Carlota e Dom João voltam a Portugal, Dom João é envenenado e morre. Pedro acredita que pelo próprio irmão, Carlota e Miguel fizeram isso, e Miguel assume o trono e faz uma revolução absolutista em Portugal. Quem seria a rainha herdeira era a filha de Pedro, Dona Maria da Glória, que ela vai para lá para casar com o tio, aquelas coisas malucas, né? Casar com o tio e assumir o trono. Só que antes disso, o Dom Miguel dá um golpe. Aí quando Pedro abdica aqui no Brasil, em 1831, porque o governo dele foi um caos, uma loucura total. Não acredito que a vida dele... Seja pelo estilo dele, seja pelas condições, porque ele teve que negociar a independência com todos os países do mundo, com a Inglaterra, com outros países. Foi com a elite brasileira que achava absurdo, por exemplo, essa coisa de abolição, de escravatura, que ele negociou com os ingleses, né, em 1822 e não cumpriu, né? Não conseguiu cumprir, porque era a grande força da economia, era o tráfico escravo, né? Era quem tinha grana, era o centrão da época. Pois é. Então, Pedro, quando volta para Portugal em 1831, ele volta para liderar uma guerra contra o irmão, que tinha um exército muito maior do que ele, e colocar a irmã dele no poder e restaurar o liberalismo. Ele volta em 31, faz um exército, guerreia com o irmão, ganha a guerra. É particularmente brutal, né? Que sim, arrasou violenta, com Portugal, né? Sim. Foram 3 anos, né? Quase 3 anos. Irmão contra irmão. Irmão contra irmão. Parece coisa de capa-espada, de romance, de Três Mosqueteiros, né? Aí ele derrota o irmão e 3 dias depois, que a filha dele é coroada rainha, ele morre. E morre exatamente no mesmo quarto que ele nasceu, no Palácio de Queluz, que era a Suíte Cervantes, que eu tive lá, inclusive. Tem uns afrescos pintados com Dom Quixote. Quer dizer, o cara é um herói romântico, de fato. De fato. Com inspiração de Dom Quixote. Lógico que o Pedro II foi muito melhor monarca do que ele, mas como personagem de literatura, Pedro é um herói, tipo D'Artagnan, entendeu? Que é uma coisa que me fascinava. Inclusive, eu tive lá também, é bonito, né? O Palácio de Queluz. Inclusive, fica uma curiosidade aí, uma provocação para vocês que estão assistindo. Não vale pesquisar no Google. Qual é a diferença entre palácio e castelo? Você sabe? Vocês sabem que eu sei. Mas você sabe? Não sei não. Bota aqui Não sabe não? Não. Então daqui a pouco deixa a galera mandar aqui e a gente fala sobre isso. Boa. Billy? Vamos lá. Vitor, você é conhecedor da história dos regentes brasileiros, mas na atualidade você é um publicitário que participou de várias campanhas eleitorais. Rapaz. Você conheceu muito político, né? Teve algum momento que você falou assim, rapaz, eu tô revivendo essa história e tal. E isso que te ajudou também para elaborar as campanhas e tal, esse conhecimento? Sim, claro. Veja, assim, meu interesse por história e política, e ciência política, e sociologia e tal, vem de sempre. É uma leitura que eu gosto, me dá prazer ler, de fato. Então, quando eu comecei a fazer marketing político, lógico que quando eu chego numa cidade, eu quero entender a história daquele lugar, como é que foi a política dali, o que é que significa cada coisa. E que normalmente, muita gente não faz, assim, não procura ter esse envolvimento, entendeu? Então, cada lugar que eu trabalhei, e foram muitos pelo Brasil afora, eu tentei entender de fato. Lógico que essa experiência, tudo isso está acumulado, aparece aqui também no livro, sem dúvida. Agora você perguntou o negócio de 22, né? Porque é que eu adiei o lançamento. Sim, sim. Então, o caminho natural... Eu imaginava que nos 200 anos da independência ia acontecer um monte de coisa. Ia ter filme, série, edital, prêmio literário, sabe? E pensei que ia ter. E não ia acontecendo. Aí começa aquela história do governo Bolsonaro de que no 7 de setembro ia ter uma manifestação, que ia ter o golpe, que ia ter não sei o quê. Aí eu disse, porra, como é que eu vou lançar um livro, rapaz, no meio dessa porra aqui? Aí no dia do 7 de setembro o cara me vai pra frente do caminhão lá gritar que é imbrochável. Aí traz o coração de Dom Pedro, mumificado dentro de uma caixa de ferro. Ninguém vê o coração, só vê a caixa, né? Foi tudo que foi feito. Aí depois não posso... Aí depois vinha a Copa. Não vinha a eleição,
naquele inferno, depois a Copa, depois Natal, tipo, não vou lançar um livro nesse clima, entendeu? Vai que ninguém lê porra nenhuma, mesmo como o Billy falou ali. Aí o cara pega minha capa, transforma numa patriotada doida aí. Eu disse, não, vou esperar passar essa zorra, ver se acalma e lançar depois, entendeu? E o papel do 2 de julho nessa história aí? O Vai ter, por exemplo, eu lhe perguntei assim, ó, ele tá aí presente. Vou perguntar o de tempo novo. todo. Vai ter 2 dias em julho? Não sei, pode ser. Boa. Pode ser que sim, pode ser que sim. Agora, você como baiano, certo? Eu queria ouvir isso de você, porque nós baianos temos essa coisa ufanista com o 2 de julho. Inclusive, muita gente dizendo, aqui a gente fala isso, repete como um mantra já há muito tempo. A independência do Brasil acontece na Bahia, no 2 de julho de 1823 e tal, e pá. Como é que você vê essa questão? Eu queria que você posicionasse o 7 de setembro e o 2 de julho e as respectivas importâncias de cada um. Velho, assim, a independência do Brasil foi um processo que começou antes do 7 de setembro e terminou no 2 de julho. Sem o 7 de setembro não tinha 2 de julho. Simples assim. Não existiria, não ia ter mobilização. Os portugueses não agiriam como agiram, não haveria mobilização popular para expulsar eles. O exército que foi montado no Brasil por Dom Pedro, General Labatut, Lord Cochrane, todos esses caras foram contratados por Pedro para organizar um exército que se somou ao povo para fazer o 2 de julho. Então o 2 de julho não existiria sem o 7 de setembro, até porque as razões que dispararam o 2 de julho foram por quê? Quando Dom João sai e Pedro vira o príncipe regente, a Bahia, o Salvador fez, a Câmara de Vereadores fez. No livro eu conto isso. Eu resgatei um outro personagem que ninguém fala, um jornalista chamado Francisco Montezuma, que é um jornalista baiano, que depois virou deputado, depois virou ministro e tal. Então, a Câmara de Vereadores de Salvador fez um evento reconhecendo Dom Pedro como príncipe regente. Aí os portugueses emparedaram o processo e teve toda a movimentação. Joana Angélica, por exemplo, morreu em fevereiro de 1822, um ano e meio antes de 2 de julho, sabe? Parece que foi tudo no mesmo dia, não foi? Daniel Lisboa também? Ou no mesmo episódio. Sim. Quando eles invadem, eles matam Joana Angélica e o Daniel Lisboa, que era um padre. Sim. Esse Daniel Lisboa R1, R2 que a gente veio circulando por aí, ele era um padre que morava lá no convento da Lapa, onde você estudou na Católica também? Onde estudamos. Que inclusive, deixa eu abrir só esse parênteses. Era um roteiro muito foda, viu? Rapidão, olha só que loucura. Como sem 7 de setembro não tinha 2 de julho? Então, aí Salvador não consegue, aí Santo Amaro reconheceu Pedro como príncipe regente, Cachoeira reconheceu Pedro como príncipe regente, e do Recôncavo se organizou a resistência. Por quê? Porque queriam príncipe regente Dom Pedro. Aí quando Pedro decreta a independência no 7 de setembro, a luta passa a ser reconhecer Pedro como o imperador do Brasil. O batalhão que Maria Quitéria lutou chama Batalhão dos Voluntários do Príncipe Dom Pedro. Uhum. Ou seja, não teria 2 de julho sem 7 de setembro. Eu acho errado esse negócio de se diminuir uma data em detrimento da outra. As duas são importantes e tiveram sua importância. Se o 2 de julho desse errado, o 7 de setembro gorava. E sem 7 de setembro não teria 2 de julho. Então não tem um mais importante que o outro. É um processo. Então, como teve a batalha no Piauí, do Genipapo, teve no Pará, teve em Pernambuco, teve no Rio de Janeiro, teve em vários lugares do Brasil. Mas deixa eu então reformular essa pergunta. Se não houvesse o 2 de julho, a gente teria tido a independência naquele ano? Tipo assim, teria se consolidado? A guerra continuaria. Eu acredito que teria, mas talvez a gente não tivesse o Brasil que a gente tem hoje. Porque um dos planos de Portugal era desmembrar o território brasileiro para enfraquecer o poder de Dom Pedro e do Rio de Janeiro, que era o centro, era a capital naquele momento. Então, a Bahia, Pernambuco e o Maranhão e o Pará provavelmente eram mais perto de Lisboa, tinham influência maior de Lisboa e foram usados como ponta de lança da resistência portuguesa, que era mais perto. Então provavelmente o Brasil teria... Provavelmente não. Hipoteticamente, o Brasil poderia ter se separado. Da Bahia para cima virar outra coisa, sim. Da Bahia para baixo virar outra. Podia acontecer isso, ou podia ser que houvesse a resistência na Bahia continuar. Se a Bahia perdesse de fato, eu acho que a gente separava. Não, o Bahia perde. O Bahia não, a Bahia. Tenho fé que o Bahia perde. Tá rolando o jogo?
1 a 1. Tá quanto? 1 a 1. Tá 1 a 1. 1 a 1. É. Ó. Vamos para os pênaltis. Agora, sabe o que acontece? Você falou, a gente estudou na mesma faculdade, né? Na verdade, eu não estudei lá não, sabia? Ah, não. Não, quando eu formei, eu ainda não tinha... Não era eu fui lá? da primeira turma, né? Entendi. Eu estudei na Palma, Lago da Palma, exatamente. Lago da Palma, depois fui para Pituaçu e formei nas Doroteias, ali no Garcia. Entendi. Pois eu que estudei, né, no convento da Lapa, tô eu um dia fazendo prova lá, não esqueço isso, de francês, né, que tinha essa maluquice na grade. Francês 1, 2 e 3. 3 semestres de francês. 3 semestres. Aí tô eu lá fazendo prova de francês numa sala muito reduzida, porque tinham sido os alunos remanescentes de francês 3, que era para mudar a grade, aí ia vir espanhol, ao invés de ser francês, a galera ia fazer espanhol 1, Rola 2 e espanhol 3. hoje? Hoje eu não sei, mas O quando eu me francês formei já tinha mudado. E eu era um dos remanescentes que eu fui até empurrando porque pela frente. Nem francês, nem agora só inglês, que é oficial mesmo, né? Mas aí... Não. Lá tem inglês 1, 2 e 3 e... Não, tô Espanhol. dizendo que a lei agora modificou com o BCN. O oficial agora é inglês. O resto você Entendi. vai colocar se você quiser. Se quiser, se entendi. quiser. Bom, aí eu fui empurrando com a barriga, né, pra não fazer francês, mas teve uma hora que tinha que fazer, porque eu já tava francês 3, senão eu ia ter que fazer espanhol 1, 2 e 3. Aí eu tô fazendo prova lá, eram poucos alunos, botaram a gente numa sala bem pequenininha. Quando eu olhei pro lado, tinha assim uma plaquinha muito modesta, muito envelhecida e com tinta por cima. Aham. Aqui é a cela de Joana Angélica. Pois é. Cara, a nossa, assim, a forma com que a Incrível, gente né? trata a nossa história é uma coisa tão triste, né? Em qualquer lugar é do da mundo Igreja ia ser um Católica museu, aquilo. né? É. E é um prédio da Igreja Católica, né? Que Pois deveria cuidar. Né? É, O mas- túmulo dela é até bem preservado, mas a cela é? é lá na entrada ali. Aqui tombou, não sei o que tem lá. Pois é. Mas isso também está dentro de um contexto, também você falou do contexto, que a gente tem que olhar o contexto. A gente tem trazido aqui diversos profissionais de diversas áreas e a gente conversa com o pessoal do governo também ligado a isso, né? E tivemos vários exemplos aqui de profissionais falando sobre isso. Está dentro de um contexto também de pouco orçamento, né? De uma cultura tenha também. paciência. Isso é vontade política. Não, veja, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo o seguinte, que eu tô falando que vieram É pessoas... conversar, o Não, bababá. pá. Calma. Os profissionais falam o seguinte, com 0,016% para cultura e turismo, fica muito difícil de você fazer Claro. muitas coisas que você gostaria Claro. de fazer. É disso que eu tô falando. Perfeito. Então, muitas vezes, profissionais, historiadores, enfim, pessoas de diversas áreas apontam para isso e a gente, que a gente queria valorizar mais. Mas isso está dentro de um contexto aí que acaba nunca se resolvendo, né? Quer dizer, por exemplo, a capacitação de todo mundo para receber potenciais turistas que iam valorizar mais ainda, divulgar isso lá fora, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que... Não, velho, é difícil. Você quer falar alguma coisa, Cabas? Agora o que eu acho é isso. Eu acho que esse orçamento michuruca que dão para cultura, pra 0,016. preservação de patrimônio, Sim. tudo isso é vontade política, isso é uma vergonha. Sim, claro. Porque a Bahia a Bahia eu acho que é o 6º orçamento do país, porra. O maior orçamento do Nordeste. Como é que não tem dinheiro? Entendeu? Agora falta um pouco de vontade política aí, e porque o negócio, talvez, aí vem porque que a gente lê pouco, Sim, porque que a gente, contexto. entendeu? É um caldo Contexto muito cultural, também não ajuda quem tá no poder, também talvez tenha essa mentalidade, né? Ó, vou elucidar aqui palácio e castelo. Boa! Vou elucidar aqui. E aí eu vou lhe dizer a diferença de rei para imperador, você sabe? Porra, não. Aí, ó. É assim que a gente cresce no BaiaCast, minha gente. Vai lá. Porra, bom demais. Isso eu aprendi em Portugal. A diferença entre palácio e castelo, que Nunca- pra mim não sabia. Pra mim era sinônimos. Não. Olha só, palácio é a morada real, onde mora a família real, certo? Castelo é uma fortificação militar sim. que pode ser morada da família real, né? Ou de algum nobre. Entendi. Mas é uma, Ela tem fortificação uma- militar. Uma função militar De que proteção. o palácio não tem. De proteção. Entendi. Né? Então, na Idade Média, a gente vê aqueles castelos que eram feudos e tudo mais, e papapá. Mas o Palácio de Queluz, por exemplo, não tem nenhum muro. Nada Né? que Tem um proteja. jardim lindo, se alguém chegasse ali, invadir. Você sabe que quem projetou o Jardim de Queluz foi o cara que projetou o Jardim de Versalhes? Sabia, soube lá É um também. Que é pequeno lindo. Versalhes. E é lindo, É. né, bicho? É, Piscada lindo. foto. Que lugar instagramável. Nem tinha Instagram quando eu fui lá. Ah, tá Ô, vendo Vitor, aí? Tá. se você pudesse personificar um político
que seja igual a Dom Pedro? Qual da atualidade? Qual que você? Rapaz, Pode ser o first ou second, não tem problema. Qualquer um dos dois. difícil porque O segundo... assim, politicamente é muito difícil, porque os poderes que eles tinham como imperador eram maiores do que de qualquer político que tem hoje, né? Mas como personalidade, digamos assim, acho que o Dom Pedro I podia ser um mulherengo tipo Collor de Mello? Kennedy. Acho que só na política, só quem comeu mais gente que Dom Pedro talvez tenha sido Kennedy. Exato. Vixe, Recebeu Maria. Marilyn Monroe dentro de um bolo. Imagine a E a sífilis, diferença de rei para imperador? por favor. Rei para imperador. Então, o rei, ele é um direito divino. Ele é entronizado pela igreja. O rei tem origem divina. Uma balela para manter. Sim. E o imperador, ele é ungido pelo povo. Olha só. É um cara que é ungido pelo povo. A definição é essa. Lógico que nem sempre é, entendeu? O cara Inclusive, toma o Napoleão poder, coroou a si mesmo, né? coroou a si mesmo. Pedro, de certa forma, coroou a si mesmo. É. Fato. Porra, que Já o maravilha. Pedro II, interessante que ele tinha essa semelhança com o pai de não ter sido criado ali junto com os Não, pais. mas Pedro II foi muito bem formado. Foi muito, isso, eu tava bom de dizer isso, né? Porque me interessa muito, na verdade, começou a minha identificação com o Pedro II justamente por isso, né? Porque ele era um homem do mundo das ideias, né? Uhum. Ele nunca se deixava fotografar, por exemplo, sem o livro, né? E quando a gente fala fotografar é ser pintado, né? Mas ele ainda pegou fotografia no final do Foi, né? processo. Ainda tem fotografia da A família. descoberta do telefone tá ligada também, esse interesse dele pela ciência. Tem um cara que tinha uma... E era um superstar no mundo, né? Assim conta a história. O Pedro I era mais esculhambado, né? E o período também era meio caótico. E eu encontrei na pesquisa também um estudo de caso psiquiátrico, médico e psiquiátrico de Pedro. E aí dizem, inclusive, que ele tinha convulsões, né? Sim, ele é Ele epilético. tinha convulsões. Não necessariamente epilético, tinha uma síndrome de não sei o que lá, que eu não me lembro o nome agora. E ele caía, tinha convulsões e tal. E isso gerava nele um desejo sexual acima da média. Então vinha muito daí, da condição médica Que dele. onda, viu? E eu acho que ele tinha distúrbio de humor. Se ele tomasse um remedinho, porque assim, por exemplo, no livro mesmo, tem várias histórias assim, ele destratava a pessoa que ia, tomava uma decisão impulsiva num dia. Na mesma hora ele se arrependia, chorava copiosamente e tal. Então ele era meio que bipolar, ele ia de extremos, assim. Acho que Inclusive, se essa história com o Dom Miguel foi isso, né? Que ele, no final das contas, depois dessa guerra sangrenta de reconquista de Portugal, ele perdoa o irmão, né? Rapaz, ele adorava pessoas- Dom Miguel. É Era isso. impressionante. E ele- a vida inteira Dom Miguel botou e pra seus lascar nele e próprios- ele achava Dom Miguel o máximo. Seus próprios, digamos, correligionários criticaram, porque esperavam que ele fosse impiedoso e matasse. Mas ele adorava o irmão. Ele perdoou e, tipo, ainda gastou uma grana, deu uma grana. Ele lá exilou, né? E o lance da escravidão com a princesa e tal, por que foi ela que acabou lá dando a canetada e não sei o quê? Aí estamos 70 anos depois do meu livro, né? É porque Billy tá ruim de cronologia, né, Billy? Não, tô ruim de história. Não, mas veja só, os tanto Dom Pedro, o Zé Bonifácio era um abolicionista e Dom Pedro também, e Leopoldina também. Tem escritos dele. Pedro dizia que a escravidão era um cancro a ser extirpado. Ele libertava os escravizados dele, ele não tinha. Ele na fazenda da família real, ele dava terras pros caras. Ele fazia, na época, o que era um escândalo. Tem uma frase dele que É meio tá no livro. comunista, assim, Dom Pedro. Não tinha comunismo ainda. Marx tinha 6 anos quando teve a independência. Não, eu sei disso. Mas quer dizer assim, ele era uma espécie de comunista antes do tempo Não, dele. ele era o liberalismo, é filho do iluminismo. E o né? iluminismo, sim. Então, sim. o homem é um homem, todos são iguais, né? Então ele chega a dizer, meu sangue é quase meu sangue é da mesma cor do John Negro. Ele dizia isso. Só que o que acontece? A economia brasileira é extremamente precária. Quem mandava eram os traficantes de escravos. O palácio, a Quinta da Boa Vista, era de um traficante de escravos que cedeu à família real. Então, até o lugar que os caras moravam era de um traficante de escravo. Então, ele não teve condição econômica de fazer. Pedro II, aí quando digo da formação, Dom Pedro, no processo dele já imperador, ele rompe com Zé Bonifácio e demite Bonifácio. E viraram inimigos. Mas quando ele volta para Portugal, ele escolhe quem para ser o tutor de Dom Pedro II? Zé Bonifácio, porque ele manda uma carta dizendo você é o cara mais preparado para cuidar de meu filho. O cara tem essa grandeza. Quando ele vai embora, em 1831,
os negros, os escravizados, tanto os que ainda eram escravos quanto os libertos, eles... É uma cena muito bonita essa, inclusive, e pouco comentada. Quando Pedro vai para um barquinho para entrar no barco para ir até o navio onde ele ia embora do Brasil. Vários se jogam no mar e nadam ao lado do barco dele, tentando evitar que ele vá, porque acham que a única esperança de acabar a escravidão seria ele ficar. Aí vem o Pedro II que quer fazer também, mas o Pedro I ainda era doidão, podia fazer numa maluquice e tentar. O Pedro II não era mais cauteloso e tal. Mas ele queria também. Introspectivo, tinha coisa do abandono do pai. E era mais responsável com o poder, não tinha essa maluquice, essa impulsividade do pai. Então ele não consegue condições políticas e econômicas para fazer a abolição também. Por que é que ela veio com a princesa Isabel? Porque o regime caiu de podre, a escravidão caiu de podre. Chegou um ponto que aí proibiu o tráfico de escravos, e depois proibiu, quem nascia já não podia, o filho de um escravizado não seria liberto. Então foi ficando asfixiada a escravidão, ela caiu de podre, de fato. Mas a República logo depois ali, foi golpe? Foi. Ali sim um golpe de fato, porque o que é que caracteriza um golpe? Tem apego a essa coisa do golpe, né? Tem um histórico grande de golpe. Caetano fala dessa coisa da América Católica. E tem um golpe que dá certo e que dá errado. A gente teve vários que deram errado também. Porque, assim, a República foi um golpe no sentido de que, primeiro, o povo não tinha apoio popular. Ao contrário da independência, que tinha apoio popular, a República não tinha. Então foi um negócio na calada da noite por causa de um regime que estava apodrecido. Então, quando a escravidão acaba, ele pede o sustentáculo econômico. E político também vai junto. Então, o Império também cai de podre. Aí a República entra, o Deodoro era monarquista, pô. Ele foi acordar de pijama, botar em cima do cavalo e é você. Sou eu. Como assim? Como assim? Aí não tinha apoio popular. Então foi um golpe mesmo que teve, inclusive, mudança de regime. Depois disso veio 30, Getúlio, perdeu a eleição e ganhou na porrada. Depois Getúlio deu um golpe dentro do golpe, depois deu outro golpe dentro do golpe. Teve uma tentativa com Juscelino. Não, o último dele foi um golpe publicitário. Isso é uma provocação para vocês aí. Mas quando ele fez, ele toma o poder em 30. Aí em 32 ele ia ter eleição, aí ele muda a Constituição para continuar. Sim. Em 37 ele faz o Estado Novo, arma aquele... Aí tem um golpe. O negócio teve uma intentona comunista, que o comunismo vai tomar o mundo. Porra nenhuma, era Prestes com 5 caras sem força para tomar nem um chopp na esquina. O cara disse, o comunismo vai tomar o Brasil, dá um golpe nessa porra. Aí vem o Estado Novo, que é um golpe que dá certo. Aí, depois disso, quando o Juscelino ganha, tentam dar um golpe, a Juscelino não assumir, mas Juscelino assume, e tentam um golpe em Jango, aí vem o de 64 que dá certo, aí tentam um golpe dentro do golpe, quando a linha dura da ditadura assume o poder com Costa e Silva, aí depois, que história do Brasil, aí depois quando Geisel, que é o penúltimo general-presidente, ele anuncia que vai ter a distensão, né? A ditadura está caminhando para o fim, ele vai abrir, acabar a censura, anistia, blá, blá. Aí a linha dura tenta dar um golpe em Geisel, com o general Silvio Frota. Quem era o chefe de gabinete do general Silvio Frota? O general Heleno, esse mesmo de Bolsonaro. Quer dizer, ou seja, a veia golpista vem de longe. Vem cá, muito bom. Voltando um pouco, tá, pro 2 de julho. Me tira uma dúvida, porque eu já ouvi essa história várias vezes. É uma história assim, que como história é muito bacana. Uhum. Mas eu não sei se é história com H. E você pode ajudar a gente. Eu sei que você não é historiador. Eu sei disso. Eu não quero tirar esse peso. Mas você, inclusive você tá igual ao Raul Seixas, sabia? Hein? Você tá igual ao Raul Seixas, que o pessoal diz assim, eles não sou cantor, sou ator, só que eu tô fazendo papel de cantor. Você tá dizendo que você não é um historiador, mas você faz um papel de historiador tão bem feito. Que a gente acredita. Não, eu encontrei esse livro na livraria. Ele o livro chegou, os caras olharam e meteram na prateleira de história. Aí eu fui na vendedora e disse, essa porra não é história não, é ficção, viu? Eu sou autor, me identifiquei. Peninha não é também historiador? É jornalista. Peninha exatamente, ele gosta. Eu conheci Peninha numa festa literária, rapaz, que figura impressionante. Ele é 220, ele acorda, a gente ficou no mesmo hotel, né, que era uma festa literária, ele era atração, eu também. No café da manhã ele já tava... A mil. Já era daquele jeito, rapaz, que porra é essa? Sim, mas pergunta. Não, vamos lá. 2 de julho. História. Que é a seguinte, é a história do trombeteiro Lopes. Tá? Essa história, rapaz, que é assim, fantástica, né? O que é que. Você acredita nessa história? Porque eu já vi historiador dizendo
Historiador curioso, gente que diz que é verdade, gente que diz que é mentira, né? Que só o negócio só se resolveu mesmo por causa de um erro, de um toque de trombeta. De fudez. Explica isso aí. Veja. Isso é a Bahia no seu estado mais puro, né? Pense no absurdo, na Bahia tem um precedente, né? Vamos nessa. Tem registro histórico. Sim. Vários desse episódio. Mas esse episódio não foi a batalha decisiva. Ele não foi no dia 2 de julho, nem no dia 1º de julho. Ele foi um episódio que aconteceu durante a guerra, entendeu? Ah, mas não foi o decisivo? Não. Que tipo assim, Não, que foi não. que a gente tava pra ser rendido, que ia ter um Não, era uma massacre. batalha. Era uma batalha. Sim, mas uma batalha não Mas era definida. Mas não foi do dia 2 de julho. Não foi ela que deu a vitória. Certo. Ela foi uma das várias batalhas. Mas que teria um derramamento de sangue brutal e que provavelmente a gente sim. perdia. O que está documentado é isso. E tem registro, tem muitos registros disso. Quer dizer, tipo... Agora, o que acontece no 2 de julho é o seguinte, a galera conta de um jeito... Opa, perdão. A galera conta de um jeito o 2 de julho, parece que o 2 de julho se resume ao 2 de julho, né? Parece que de manhã mataram a Joana Angélica, meio-dia Maria Quitéria deu uns tiros lá num batalhão dela... Depois, quando ele Lopes pôs trombeta, e no final da tarde tava resolvido. Não, a zorra começou. Foi um ano e lá vai caceta, porra. 1 ano e meio, sei lá, de guerra, batalhas e não sei o quê. Agora, no 2 de julho tem muita coisa que é tradição oral, tem muita coisa que é documentada. Maria Filipa, por exemplo, existe na tradição oral, mas não tem documento. Se você pegar o livro de Laurentino, não tem Maria Filipa. Se você pegar Luiz Henrique Dias Tavares, que é o historiador de referência da independência da Bahia, não tem Maria Filipa. Mas na tradição oral ela existe. Mas não pode falar essas coisas, a gente vai ser cancelado, pô. Rapaz, você vai ser cancelado. E o trombeteiro Lopes, acredita ou não acredita? Acredito, porque tá documentado em várias fontes, ele deve ter existido. Não, que ele existiu parece que realmente. É. Mas que ele tocou o toque de avançar e decolar. Em vez de avançar. É possível. Acho que tem tanta Bom, eu tanta quero gente acreditar que sim, documentou. porque é tão legal essa história. É boa né? demais, né, bicho? Conta aí, rapidinho. Rapaz, é isso, era uma batalha. O exército brasileiro, o exército brasileiro era assim, você tinha se montando um exército, né, que era esse que Pedro trouxe, uns militares europeus, Labatu e o Cochrane, Lord Cochrane, para organizar. Que era como se fossem mercenários. Eram mercenários, na época. eram mercenários. O Lord Cochrane lutou em várias independências na América, Era um libertador, Inclusive tem esse epíteto. Em alguns lugares você encontra isso. Então, esse exército estava se montando, e aqui no Recôncavo, o pessoal, os brasileiros, os portugueses que já estavam radicados no Brasil, escravos, índios, mestiços, né? Porque, na verdade, o que aconteceu com o Brasil foi totalmente diferente da colonização americana. Porque, assim, Portugal é um país pequeno e pobre. E de Portugal para o Brasil, o cara vinha e não voltava. Então, tá lá. Existe esse documento, que foi uma espécie de constituição do Brasil colonial inteiro, que é assim, vá e forme família, multiplique-se. Era mais ou menos isso. Você vai para o Brasil para fazer família com as mulheres que você encontrar lá. E tinha outra característica dos índios, que era o cunhadismo, que já era da tradição indígena. Se uma tribo fazia aliança com a outra, como é que ele fazia aliança? O cara casava com a filha de um chefe. Quando o Caramuru chegou aqui, que fez aliança, o cara deu a filha para ele casar. Sim. E assim foi com outros, com um cara lá de Santos, João Ramalho, e com outros que ficaram famosos, quase derrubou um negócio aqui. Que ficaram famosos por conta disso. Então você tinha essa tradição do cunhadismo. E tinha, lógico, o abuso de poder. Sim. Se o homem hoje já exerce um poder, você imagina um tempo que você era o senhor absoluto de tudo, entendeu? Mas você não pode dizer que a história do Brasil foi toda feita na base estupraram, não sei o quê. Óbvio que aconteceu isso, mas até esse conceito de estupro e de pedofilia, não sei o que, é uma coisa nova. Por exemplo, Carlota Joaquina casou com Dom João, ela tinha 13 anos, 12 anos. Pedofilia violenta. Ela tinha 12 anos. A pedofilia violenta da rainha, a princesa espanhola com o príncipe português, a princesa tinha 12 anos, entendeu? Então, o conceito de pedofilia, estupro, não sei o que, é um conceito recente. Lógico que isso aqui eu tô pedindo um cancelamento na minha vida, mas a história do Brasil foi feita de miscigenação. Então, esse exército era extremamente miscigenado. Eram os brasileiros, que já era isso, era português com índio, com negro, com não sei o quê. Os portugueses mesmo, os escravos mesmo. Ou seja, era essa turma que se juntava ao exército que estava começando e que, em uma dessas batalhas, que estava o Corneteiro Lopes, que era português, radicado já no Brasil,
E aí pode ter acontecido esse episódio sensacional, que é o cara errar o toque, né? É possível, não sei. Não, e a gente ter ganho por causa desse toque errado é realmente uma... Mas é do cacete, né? É uma piada bom histórica, demais, né? né? É bom demais isso. É maravilhoso. Te fizeram uma pergunta, não foi, Vitor? Das figuras, as principais figuras do 2 de julho, né? Quem você Sim, associaria e tal? Você quer comentar sobre isso? Foi um projeto da educadora, né? Multicultura. Que personagem do 2 de julho você via hoje na Bahia atual, né? Aí eu pensei e tal, e disse, porra, eu acho... Eram ecos da independência. Que personagem da independência você vê os ecos do comportamento dele hoje em dia? Aí disse, bicho, cada mãe que tá na periferia de uma cidade grande da Bahia, sofrendo com a violência do tráfico, a violência policial, que temos a polícia que mais mata negros e pobres do Brasil, o tráfico que ocupa os lugares, não sei o que. Cada mãe que resiste na porta de sua casa a que a polícia entre sem mandato para pegar o filho dela lá, ou que o tráfico tente aliciar ele, é uma Joana Angélica, entendeu? Ela tá fazendo o que Joana Angélica fez, resistindo com a vida dela, muitas vezes, literalmente, a que um invasor entre na casa dela. Então, eu acho que o eco que eu vejo em Joana... Lógico que tem outras mulheres retadas aí, que são Marias Quitérias. Tem uns caras enganadores, tipo, que erra e mais acerta, como o Corneteiro Lopes. Tem tudo isso. Mas eu acho que as Joanas Angélicas estão aí, pô, na periferia da cidade, lutando aí para manter a casa delas inteira contra o crime, contra a polícia. Que imagina que loucura, a gente tem que defender da polícia. Esse ato, né, o 2 de julho, como eu disse, é uma coisa, a gente olha isso com um orgulho muito grande, né? Mas assim... E tem que olhar mesmo. É isso que eu queria ouvir de você, tipo, é uma coisa realmente brava, louvável, corajosa muito. Do nosso povo. Total. Ou é uma conjunção de fatores históricos que levou a isso e que talvez não tenha tanto glamour assim? É uma conjunção de fatos históricos que levou a que o nosso povo, em condições adversas, enfrentasse um exército profissional e vencesse. Entendeu? Então é um exército popular mesmo, era o povo que estava lutando. Agora, aí a gente volta, quando a galera quer vender essa história do 2 de julho maior do que o 7 de setembro, ou maior do que qualquer outra data, não se sustenta porque a luta era em prol da consolidação da independência, que a data é o 7 de setembro. Então, é uma luta para que o Brasil fique independente, não para que a Bahia fique independente, entende? É a consolidação da independência do Brasil. E é um negócio do caralho, porra, porque assim... O Pedro era português, era príncipe, não sei o quê. Era, fato. Mas naquele momento, ele era a liderança popular que conseguia aglutinar republicanos, monarquistas, liberais, a maçonaria, não sei o quê. Era aquela coisa que é tipicamente brasileira. Primeiro a gente tira fulano, a gente junta todo mundo para tirar fulano, para a gente ver o que é que dá. Por exemplo, na ditadura, você tinha 2 partidos autorizados, a Arena e o MDB. No MDB tinha... Dos caras do Partido Comunista que era proibido, o cara que era de direita, mas não gostava da ditadura. Era de direita, mas era democrata. Então era uma frente. A independência foi uma frente de várias correntes políticas que tinha... Quem era a figura que pode liderar e ter força política para fazer isso? É Pedro? Então vai de Pedro. E aí, a Bahia é a mesma coisa. O Montezuma, que é o jornalista que eu falo aqui, é uma figura... Eu encontrei, assim, foi Antônio Risério que me deu a dica desse cara. E me disse onde pesquisar e tal. O nome dele ele adotou o nome de Francisco G. Acaiaba Montezuma. Que o pai dele era um português, a mãe era uma negra. Então, ele já era baiano típico, né? E aí ele queria homenagear todos os povos originários das Américas, né? Então tinha do Azteca o índio brasileiro. Esse Montezuma, ele tinha um jornal, que eu não me lembro o nome agora, e ele era pró-independência do Brasil. E ele colocou uma editorial, que o Brasil precisa de um poder centralizado e o governante será Dom Pedro, blá, blá, blá. Aí o Madeira de Mello empastelou o jornal dele e ele teve que fugir. E ele foi pro Recôncavo, como todo mundo fugia pro Recôncavo para lutar. Então eu conto a história desse cara e aí faço outras coisas que são, acho que, o achado que esse livro tem. Então, por exemplo, o Francisco Sabino, que foi o líder da Sabinada, em 1837, quer dizer, 15 anos depois da independência, ele já estava ali, garoto, mais jovem, nos movimentos, mas ele não tinha força. Então, quando eu faço a cena que o Montezuma está escondido num túnel subterrâneo debaixo
de igreja, não sei o quê. O Sabino vai lá dar notícias a ele. E aí eu coloco no livro, o Sabino tinha ideias até mais radicais do que o Montezuma, mas ainda ia amadurecer, era coisa para 15 anos depois. Aí o cara que entende de história vai sacar. Como, por exemplo, o Palácio Real, né, foi o que pegou fogo, que é o Museu Nacional que pegou fogo, na Quinta da Boa Vista, o museu pegou fogo. Aí eu conto uma história nos Dois Mensageiros, um deles não gosta de Dom Pedro de jeito nenhum. Aí no final do livro eu conto porque ele não gosta. Atenção para o spoiler. Aí ele fala que não, a gente descobre que ele não gosta porque tinha um hábito da corte que era o beijamão. As pessoas, a família real parava, ficava sentada e as pessoas iam fazendo fila, ajoelhavam, conversavam besteirinha, beijavam a mão do rei, do príncipe e iam embora. E aí Pedro e Miguel, garotos, ficavam de saco cheio, pô, e aí, isso também tem registro, e eles sacaneavam com os caras. Aí vinha alguém, ele dava um peteleco no nariz, e um cara, ele dava uma rasteira, pra se divertir ali, depois de 5, 6 horas. Aí eles fazem isso com o pai do cara. E o cara detesta Pedro porque o pai dele foi humilhado. E aí quando o pai foi humilhado, na hora que ele sai do palácio, todo mundo riu dele, então ele fala... Esse palácio há de arder em chamas, nem que isso leve 200 anos. Vixe Maria. Lógico que isso não existiu, mas pode ter existido, pô. Victor Mascarenhas aqui, ó, 7 dias em setembro, culminando uma obra já bastante extensa. A gente agradece de coração a presença dele aqui Já no acabou? BahiaCast. Não acabou, não acabou. Deixa eu explicar pra você. Quando o convidado é retado como você, assim, Aí é uma pessoa sim. que tem uma história, a gente faz o seguinte, a gente faz uma pausa e intima o convidado a voltar numa outra ocasião, porque você não contou toda a sua história, né? Não é essa. Então, Quando quiser. A gente agradece de coração pela sua, conhecimento, pela simpatia, por tudo, né? Essa troca fantástica que faz do BahiaCast o BahiaCast. E é isso. Mais um baiano notável, né? Mais um baiano que passa notável, por aqui. exatamente, É. Obrigado, velho, pelo seu tempo. Pô, foi massa, velho. Por ter dividido com a gente tantas histórias aí. E a galera curtiu muito Interagindo aqui, eu também. fico aqui monitorando. Pô, massa. Vou dar uma olhada nisso aí. Velho, dá uma olhada mesmo. E agradecer a todo mundo que participou, né, Serginho? Pô, a galera tá cada vez mais participativa, isso aquece nosso coração, né, velho? É assim, um trabalho extenso, né? Como você falou, um garimpo, né? Como você garimpa com as palavras. exatamente. Isso aqui é um trabalho extenso que a gente tá fazendo. Com muito orgulho, a gente sai de cada programa assim fortalecido, porque a gente tem a certeza de que a gente está propondo algo que vai além do superficial. Não, e assim, e o trabalho de vocês é muito bom, cara. Assim, tecnicamente, é uma luz do cacete, impecável, assim. Os convidados, eu não tô rasgando seda não, é porque eu assisto a ver mesmo. Os convidados são legais, a condução de vocês é muito legal, sabe? Eu acho que a gente tem que se ligar mais um pouco nas coisas que a gente faz aqui. Com Não é certeza. por bairrismo, é bom, é da Bahia, é bom. Por exemplo, a literatura da Bahia é foda, pô. Tem muito escritor bom, muito Leon Borgon que falou aqui. Sim. Tem, sei lá, tem vários caras, Paulo Bono, tem... Porra, Paulo Bono, bote fé, que é redator publicitário Gustavo, também. tem vários caras bons escrevendo, Lima, Trindade, tem um monte de gente bacana escrevendo, Marcos Vinícius, Rodrigues, um monte de autor bacana, de autora, e a gente, sabe, as Falta pessoas esse não olhar, leem, né? não leem, sabe? Mas eu acho que isso, não é pela questão do bairrismo, de jeito nenhum, mas é pra gente chutar essa síndrome de vira-lata que às vezes a gente tem. Exatamente. É isso que eu acho que falta, né? Porque a gente sempre fala aqui, relacionado à nossa plataforma de podcast, porra, conheço um monte de gente que fala assim, pô, você tá no BahiaCast, eu vi do seu Instagram, tal, papapá, você tá inscrito? Não, eu nunca assisti, mas tá lá no Podpah, tá lá Pois é. no Flow Exatamente. e tal, como se existisse um selo, é fora da Bahia, é melhor. Rapaz, Sabe como é? Eu vou lançar um livro, aí eu faço um post lá, o livro e tal, parabéns, sucesso, não sei o quê, mas não compra a porra do livro. Sabe como é? É legal, mas não lê. Pois é. Entendeu? Por exemplo, Itamar do Torturado, um autor baiano, fez a carreira dele toda aqui. Aqui era a mesma porra, bicho. Ninguém sabia, ninguém lia. Aí o cara, quando estoura fora, aí você vai atrás do cara. Mas tem um monte de gente lançando, velho. Leiam autores baianos. Tem muita porcaria? Tem, claro. Como tem porcaria na literatura de Goiás, de Minas, de Santa Catarina. Mas tem muita coisa boa também, dá uma chance, pô. Perfeito. Com certeza. Boa. Mas comecem pelo meu, pô. Aí, ó, e Relevando bota aí, Cabas. Vamos lá. Olha o que Relevando bota. O conteúdo regional deveria ser prioridade sempre. É o que a gente acredita. Essa consciência está chegando, a gente está otimista, apesar do desafio ser grande. E aí eu acrescentaria duas coisas. Conteúdo bom tem que ser prioridade sempre. Sim. E outra coisa, o regional, aquela coisa da frase famosa, né? Quanto mais fale de sua aldeia, mais universal você é. Exatamente, perfeito. Que é Tolstói, né? Tolstói.
Exatamente. Bom, Billy, vai vir de agenda? Vamos lá, Raoni Oliveira amanhã, né? O grande apresentador, né? É um menino do bem, gente boa pra caramba, que demorou pra chegar, mas chegou. Vai estar aqui amanhã com a gente, certo? E preparem-se, gente, que semana que vem, né, vamos ter uma semana comemorativa muito boa, mas muito boa mesmo, né? Porque estamos completando não 200 anos, mas 2 anos, né? Então vamos lá, vamos que vamos. Então a gente vai terminar dizendo isso, né, Cabas? Avançar e degolar, porque a gente... o BaiaCast agora vai avançar e degolar. BaiaCast ou morte? É, BaiaCast ou morte. Obrigado a todo mundo, muita paz e muita luz. E a gente tá de volta amanhã às 19 horas na Nova Lente. É isso aí. Obrigado, galera. Durmam bem. Obrigado pela interação. A gente sempre fica muito, muito, muito feliz de ter vocês com a gente aqui nessa grande aventura que é o BaiaCast. Valeu!